Meus irmãos, esses são os maiores testemunhos do pastor Isaías de Oliveira 3.0. Assista comigo até o final. Eu fui pregar numa igreja e eu tinha um escortinho. Sempre gostei desses tipos de carro. E quando eu cheguei lá, a igreja, uma igreja muito grande, não tem estacionamento. Então o pastor falou para mim: pastor, na porta da igreja vai estar o carro do pastor presidente. Atrás tem uma vaga, é tua, está reservada para o senhor. A Sheila, minha esposa, com as crianças no banco de trás e eu no banco da frente. Aí quando eu cheguei, que eu entrei com o carro assim, eu já vi os cones, eu já sabia que a vaga era minha. Primeiro que a gente é acostumado a passar por isso, e segundo que já tinham me avisado. Aí do outro lado da rua alguém veio: pastor Isaías, Pai do Senhor, meu irmão, essa vaga aqui é do senhor. Eu falei: ô varão, obrigado. Ele falou: o senhor quer descer aqui? A rua está isolada, ninguém vai entrar, pode descer aqui, eu estaciono o carro do senhor. Só vou tirar aquela irmã cadeirante que acabou de chegar ali, é eu que ajudo ela a entrar na igreja, pôr ela na cadeira de roda, eu já volto para estacionar teu carro. Eu falei: imagina, meu irmão, pelo amor de Deus, pode ir lá socorrer a irmã. Inclusive pode deixar que eu desço e eu tiro os cones. Ele falou: não desce do carro, em nome de Jesus, eu tiro os cones. Ele foi lá, tirou os cones e falou: pastor, pode estacionar, só vou colocar a irmã e já volto para buscar o senhor para te levar para o altar. Eu fiz o que todo bom motorista faz, irmão. Se tem alguém aqui tirando a carta, uma aula de graça agora. A baliza: carro de trás, carro da frente, tu vai para frente, vem, coloca a traseira, volta para entrar à frente. Do outro lado da rua, um obreiro marrudão, grandão, assim para mim: ei, oh! A minha esposa falou: filho, tá falando com você. Eu falei: não, eu não vou nem olhar. Não. Ô, irmão, me chama de terra, labareda, tocha, mas não me chama de psiu-psiu, não. Que psiu-psiu o quê? Jesus me chamou pra ser ovelha, não gato. Eu fui, fiz de conta que não vi. Tô colocando o carro lá dentro, mas ele não se deu por vencido, ele veio. Ele olhou e falou assim: ô meu irmão. Aí eu olhei para ele e falei: a paz do Senhor. Ele não respondeu. Ele disse: essa vaga não é para o senhor, essa vaga está reservada. Eu falei: o senhor me perdoa, o irmão que está empurrando aquela irmã na cadeira de roda acabou de falar que a vaga era minha. Ele falou: não, a vaga não é do senhor. Ele se equivocou, a vaga é do pregador. Eu não cantei, mas eu pensei: esse cara sou eu. Aí eu falei para ele assim: irmão, o senhor me perdoa, mas me convidaram para pregar. Deus está aqui, irmãos. Ele deu um passo para trás, mediu o meu carro, disse: desculpa, irmão, eu pensei que você ia chegar num Vectra. Mas do jeito que ele mandou a cortada, eu defendi. Eu falei: se o senhor me ajudar em oração, o ano que vem, se eu voltar, eu volto de Vectra. Ele deve ter orado, porque 6 meses se passou e eu fui pregar numa cidade chamada Um Sol para Cada Um, em Bebedouro, do lado de Barretos. Estou ali pregando, quando acabei de pregar, eu falei: pastor, eu vou no carro buscar uma camiseta, porque eu estou insôbrio. Ele falou: fica à vontade. Quando eu cheguei no meu carro para pegar uma camiseta, tinha um senhorzão com a mão para trás, dando uma namorada no obreiro. Aí ele olhou e falou assim: é do senhor, pastor? Eu falei: é meu. Puxa, é o carro que eu estou procurando para dar para o meu funcionário. O senhor vende esse carro? Eu falei: não posso. Ele falou: por que não pode? Porque o dinheiro dele eu não compro outro. E eu preciso de um carro para mim viajar. Ele falou: meu funcionário tirou a carta agora e eu prometi um carro para ele, mas o que eu tenho para dar para ele não compensa, porque ele está tirando a carta, é muito novo de carta, não vai dar. Vende esse carro para mim. Eu não consigo, eu não posso ficar a pé. Ele falou: posso fazer uma proposta? Eu falei: se couber no meu orçamento. Ele falou assim: eu tenho 5 carros, minha garagem só tem 4 vagas. Eu não tenho onde guardar. E eu quero tirar um carro de lá. Se o senhor passar o teu carro no nome do meu funcionário, eu passo o meu no teu nome. É moeda de troca. Aí eu disse: mas eu não tenho dinheiro para voltar. Ele falou: não, toma lá da cá. Você dá o teu para ele, eu dou o meu pro senhor. Eu falei: o do senhor qual que é? Um Vectra. Eu falei: onde está o Vectra? Oh, glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Fui de Escort e voltei de Vectra. 1 ano se passou, voltei para pregar lá. Mas ele não estava. Puxa vida. Eu doido para ver ele chegar e falar: pensei que o senhor ia vir de Ferrari. Irmão, volta aqui. Você pode até se alegrar, mas receba o peso desta palavra. Te tratam pelo que você tem, não pelo que você é. O céu olha o que você é e não o que você tem. Eu fui pregar no Jardim Sinhá.
Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga, lá no fundo da Zona Leste, Jardim Sinhá, lá no alto do Aricanduva, lá perto da estrada da Barreira Grande. Estou pregando, no final do culto, o pastor falou assim para mim: pastor, chama na frente quem quer aceitar a Jesus. Chamamos. Daqui a pouquinho ele falou no pé da minha orelha aqui: agora chama para frente quem precisa de cura. Irmãos, com a liberdade que me é dada, o pastor está chamando quem precisa de cura. Aí veio bastante gente, aí os obreiros começaram a dividir. Falou: aqui fica quem quer aceitar e reconciliar, aqui quem precisa de cura. Aí o Espírito de Deus falou comigo: diga que eu estou passeando na igreja. Bom, tem coisa que a gente já sabe, mas se ele mandou, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Porque se ele fechar a comporta da palavra, eu quero ver falar, então é melhor obedecer. Irmãos, Deus manda dizer que está passeando na igreja, e a igreja respondeu em glória, e Deus gostou. Porque do jeito que o povo mandou glória para cima, Deus me deu outra mensagem dizendo: e diga que eu estou trocando o sangue de alguém hoje aqui. Isso é para quem crê, irmão. Isso é para quem crê. Se for para mim crer numa Bíblia que diz que Deus abriu o mar vermelho para o povo passar enxuto, e Deus não pode curar um câncer, não pode queimar um nódulo, não pode dar saúde no corpo, não. Ele te visita hoje aonde vocês receba saúde no teu corpo aí agora. Ei, calai. Quando eu disse isso, irmão, a unção da igreja dobrou. Aí uma menina na minha frente, chamada Louise, 13 anos na época, uma moça de pele morena, ela começou a tremer. Ela tremia tanto aqui no pé do altar que a impressão que dava é que ela não ia ficar de pé. Todo mundo entendeu que Jesus estava falando com ela, principalmente a igreja que conhecia ela. Aí quando eu vi aquela menina tremer, a mãe dela veio por trás, abaixou ela pelas costelas e sustentou ela de pé, porque a impressão que dava é que aquela moça ia cair. Aí eu vi o azeite da unção no altar. O Espírito de Deus falou comigo: pega esse azeite e peça para esse homem nas tuas costas descer e ungir essa menina. Eu peguei o azeite e falei: irmão, dá licença, mas Deus está mandando o Senhor descer e ungir essa menina. A unção triplicou na igreja, porque eu não sabia, mas Jesus e a igreja sabia. Era pai e filha, pai e filha. Eita. Tem vitória que não está na mão do médico, tem vitória que não está na mão do doutor, com todo respeito. Tem vitória que não está na caneta do juiz e do advogado. Tem vitória que Deus está dizendo: está na palma da tua mão. Levanta, profetiza: eu vou fazer. Receba o peso desta palavra. Irmão, mas foi um Pentecoste. O pastor deu a bênção apostólica debaixo de uma unção. Saímos dali e fomos embora para casa. A igreja ficou estremecida no poder. Eu com a minha esposa, nós éramos recém-casados, e um casal de amigos que estava conosco, fomos embora. E o pastor falou assim: ó, irmão, quem quiser ir embora, fica à vontade. Feche as portas. Quem tiver com pressa, fica à vontade. Amanhã é domingo. Só vamos sair daqui quando acabar a última gota de azeite. Isso é umas 11 horas da noite. Falei para minha esposa: nós precisamos ir embora, porque nós estamos de carona. 6 meses se passou. Quantos meses eu disse? Quantos meses? Estou pregando numa última tarde da bênção daquele ano, do outro lado da Zona Leste, Jardim Grimaldi. Aí eu estou sentado no altar, um grupo de irmãos, quando acabou o culto, veio falar comigo. Falou assim para mim: pastor, pai do Senhor, lembra da gente? Não lembro. Somos do Jardim Sinhá. Quando falou, eu lembrei da hora. Falei: meu Deus, sim, aquela moça Louise, pois é isso mesmo. O pai dela viu o nome do senhor na faixa e falou que quem viesse aqui para contar o testemunho. O senhor pregou lá no sábado. Na segunda ele levou a filha para fazer a segunda sessão de quimioterapia. Ela já tinha feito uma aplicação. Quando chegou no hospital, o pai chamou o médico e falou assim: doutor, eu sei que o senhor é um médico, o senhor estudou para isso, mas o senhor não pode fazer uma nova bateria de exame na minha filha, porque alguma coisa aconteceu e minha filha está curada. Segura o glória e prepare um melhor. O médico olhou para ele e falou: mas quem falou para o senhor que tua filha está curada? Ainda não caiu um pelo do corpo dela, não caiu um fio de cabelo da cabeça. Aonde ela tiver pelo no corpo e cabelo na cabeça, vai cair. E ninguém está prometendo cura, pelo contrário, a doença pode reagir de uma forma mais agressiva. Agora o senhor está falando isso, o senhor tirou isso da onde? Diz: porque sábado lá na igreja foi um pastor magrelinho, na época eu estava mais fininho. Foi um pastor magrelinho lá da cidade de Catanduva, e disse que Jesus estava passando na igreja e trocando sangue de crente.
Aí o doutor falou assim: meu senhor, se trocar sangue e curasse leucemia, transfusão de sangue resolvia o problema. Não pode cair nessas conversas. O pai disse: é porque o senhor não estava lá. Se o senhor sentisse o que eu senti, visse o que eu vi. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Resumindo, e prepare um glória melhor do que esse. Fizeram uma nova bateria de exames segundo os irmãos. O médico ficou um pouco confuso, pediu uma segunda confirmação. Na terceira confirmação, a junta do hospital chamou o pai e falou assim: ó, eu não sei o que aconteceu, eu não sei quem fez, mas vai atrás dele e manda ele continuar fazendo, porque deu certo. No corpo da tua filha não tem mais uma célula cancerígena. Eita, irmão Rubem Macedo, a glória de Deus está aqui. Jesus está passando aqui, ó. Receba a cura, receba milagre, receba renovo, receba. Jesus, se não voltar, pastor Emanuel, em novembro vão fazer 9 anos que eu estou em Catanduva. Eu fui para alugar um salão para o ministério e ó, pronto, cheguei, vão fazer 9 anos. Quando nós alugamos o salão, irmãos, colocamos 150 cadeiras. Eu no púlpito, não posso reclamar. Eu tinha 9 anos de idade quando uma tia minha que já dorme no Senhor, pastor, Deus usou ela e falou assim para mim conversando: filho, você toca? Falei: não. Então entra numa aula de música que Deus tem um mistério com você. Quando ela virou as costas, eu falei para minha mãe: eu não gosto de música, eu gosto de pregar. Minha mãe disse: mas Deus falou. Não, mas Deus falou, mas ele me entende, eu quero pregar. Irmão, levou anos. Toda vez que minha tia me via, era a mesma coisa. Tá tocando, filho? Não, eu que eu vejo um violão. Daqui a pouquinho, quando eu via ela, lá vem a tia. Falei para minhas irmãs assim: lá vem a tia Oscarina, você quer ver que ela vai falar que eu tô tocando? Era batata, irmão. Só que os anos se passaram, uns 30 no mínimo. Abrimos perus em Catanduva. Comprei violão, contrabaixo, teclado e bateria. Tinha alguém para tocar? Sabe quanto tempo Jesus levou para mandar um músico? 1 ano. Seguro glória. Nem sei se vai ter. Quantas das vezes, varão, a minha esposa cantando os instrumentos ali, eu olhava para o instrumento e não podia nem pensar em pedir música, porque eu ouvia a voz de Deus. Porque Deus fala sem falar. Você entende? Entende sim. Deus fala sem abrir a boca. Eu ouvia Deus falando para mim: eu não te avisei há 30 anos atrás? Eu quero falar para quem tem oportunidade de ficar aí dando doce, fazendo queixo duro. Você não sabe o que Deus tem com você amanhã. Quem planta no altar, colhe no altar. Pastor, 150 cadeiras. Eu no púlpito, a Sheila com as crianças. Hoje meu filho tem 13 anos, minha filha tem 10. Coloquei ele para mexer na mesa de som já cedo. Vai aprender. A igreja não pode ficar refém de ninguém. Eu tenho um ranço de gente, irmãos, que só pensa em fazer em dia de festa. Eu estou orando para Deus mandar para a igreja 10 tecladistas, 10 bateristas, 10 pessoas de cada instrumento. Porque não quer. Hoje eu não quero. Não quer. O rolo compressor passou, Deus tem 9 para usar. Não é verdade, irmão? 150 cadeiras. Minha esposa, quando nós fomos para lá, o João Vitor tinha 5 aninhos. 5 anos, a Sara tinha 2 aninhos, que ele é mais velho do que ela, 3 anos. E um dia eu na igreja, pastor, meu filho, não sei se ele cutucou ela cutucou ele. Eu de cima do púlpito falei assim: João, para, que senão você vai apanhar. A Sheila olhou para mim e falou: filho, nós estamos na igreja. Eu falei: é verdade, aquele é o irmão João. Eu falei: mas lá fora eu te pego. Aqui dentro você é o irmão, mas lá fora você é o João do pai. Mas eu viajando pelo Brasil e Deus dizendo: eu vou mandar gente. O meu espírito está naquela casa. Eu voltava que nem um leão, irmão. Mas quando chegava, eu, minha esposa e meus filhos, que vontade de correr. Eu vim pregar nesta cidade, em São José dos Campos. Quando eu acabei de pregar, que eu estou dentro do carro indo embora, afrouxando o nó da gravata, e um amigo meu na direção do carro, ele falou para mim assim: esse irmão quer falar com você. O irmão desceu do ônibus, veio correndo, abanando a mão. Ele abaixou o vidro. Ele disse: pastor, desculpe, eu estava dentro do ônibus indo embora para casa, mas Deus mandou eu voltar para te entregar uma mensagem. Segura o glória, irmãos, deixa eu falar. Segura o glória. Deus manda dizer para você: eu te escondi
naquela cidade chamada Catanduva. Pensa num obreiro que ficou aborrecido, irmão. Tanta coisa para Deus falar, vai falar que me escondeu. Se Deus falasse assim, tá difícil, mas estou contigo, o vento está soprando, mas o barco não afunda, qualquer coisa, vai falar, eu te escondi, eu fiquei aborrecido. Diga, por quê, pastor? Porque Deus, quando apresenta, ninguém esconde, mas quando Ele esconde, ninguém acha. Eu já estou longe, aí escondido, quem me acha naquele lugar lá, irmão? Resumindo, estou em casa, pastor Manuel, a Sheila foi colocar as crianças para dormir. Nós dormimos no chão 5 anos. Nós não tínhamos guarda-roupa por 3 anos. O nosso guarda-roupa era o porta-mala do carro. Quando a gente ia viajar, a Sheila descarregava todo o porta-mala, guardava a roupa. Quando nós chegávamos, ela guardava toda a roupa para a gente poder entrar dentro de casa. E eu doido para um dia eu estou no quintal, aguando um pé de fruta. Quando eu olhei para o céu, não sei em São José dos Campos, mas em Catanduva quase não tem nuvem, você consegue ver bem o céu à noite, estrelado. Quando eu olhei para o céu estrelado, no meio das estrelas eu vi uma luzinha vermelha passando. Falei, meu Deus, que avião alto. O aeroporto mais próximo aqui é São José do Rio Preto, que está a 50 quilômetros. Esse camarada pode ser o piloto, mas ele não pousa lá nessa altura nunca. Catei meu celular, liguei para um amigo meu, que inclusive é o que estava aqui comigo em São José dos Campos. Falei para ele, meu irmão, desculpa te incomodar, mas eu estou aqui agora no pé de fruta, estou olhando para o meio das estrelas, vi uma luzinha vermelha, desliguei a mangueira, um silêncio terrível, mas não consegui ouvir o barulho da turbina do avião. Isso aí está alto demais, para onde ele vai nessa altura? Eu estou com a tela aberta, eu vou te responder. Ele disse, aí tem 2 rotas em cima da tua cidade. Muito alto? Muito alto. Ele disse, então, ou está indo para o norte ou nordeste do país, ou está indo para os Estados Unidos, porque é rota de voo internacional. Resumindo, desliguei o telefone e tal, passaram-se 15 minutos. Quantos minutos eu disse? Toco o telefone, quando eu atendi a um missionário amigo meu lá na cidade de São Paulo, profeta. Quando eu atendi o telefone, que eu disse, alô, ele falou assim para mim, varão, estou te ligando para te falar uma coisa, mas quando eu ouvi tua voz, Deus me deu uma resposta agora e eu preciso te falar. Mas antes eu vou te fazer um convite. Vem pregar numa vigília, fechamos a vigília. E eu louco para ouvir a resposta. Eu falei, meu irmão, não esquece de entregar a mensagem. Eu falei, não vou esquecer não. Assim te diz o Senhor, eu te escondi nesta cidade chamada Catanduva. Falei, e eu não posso nem reclamar, que foi eu que pedi para repetir ainda. Só que Deus na boca dele disse assim, mas para tu saber que eu te escondi aí, não para te matar, mas para te guardar e cuidar de ti e da tua casa. Viste tu esta aeronave que passasse a poucos minutos por cima da tua cabeça? Não, segura o glória, senão eu não aguento falar. Eu vou te colocar dentro dela. Tu irá atravessar uma fronteira. Tu vai chegar numa terra de onde tu não entende o idioma. Mas quando tu chegar lá, para tu saber que não é o teu mérito, mas é o meu Espírito te colocando lá, quem te receber naquele lugar vai falar para ti, eu sou o homem que Deus preparou para cuidar de ti aqui nestes dias. Assim diz o Senhor. Desliguei a mangueira, fui lá no quarto, falei para a Sheila, eu vou para os Estados Unidos. Ela falou, como é que você sabe? Eu falei, acabei de receber uma profecia. Primeiro falaram que o voo alto vai para os Estados Unidos. Desliguei o telefone, o profeta falou que vai me colocar numa terra desconhecida no avião que acabou de passar. É para lá que eu vou. Passou 30 minutos. Quantos minutos eu disse? Toca o telefone, a gente, matutão, irmão. Matutão, um número esquisito. Eu olhei e falei, deve ser alguma operadora querendo mudar o meu plano. Mas como eu estava com tempo, eu vou atender. Atendi, disse, alô, coisa de 6, 5 segundos. A voz, alô. Falei, quem é que está falando? Ah, demorou demais, tá, desliguei. Olha, eu tô igual a Rod, auxiliar da irmã Maria. O Pedro batendo na porta e ela não abre a porta. De repente tocou de novo, eu olhei. Alô, não desliga não, pastor. Aqui quem está falando é o pastor fulano. Sou dos Estados Unidos, do estado da Flórida. Eu estou ligando para te fazer um convite. Dá para o senhor falar? É claro que dá, irmão, eu tenho todo o tempo. É Deus dizendo, fica na fonte, que eu tenho resposta na fonte. Falei, mas o senhor me conhece de onde? Não, eu não te conheço não. Aqui eu limpo o banheiro. Fazendo faxina, coloquei mensagem no YouTube. Um dia apareceu o senhor, eu gostei. Mandei para um presbítero que gostou, que mandou para o tesoureiro que gostou, que mandou para o corpo de obreiro que gostou, que correu na igreja e gostaram. Há 1 hora atrás,
Quanto tempo? Eu estava 15 minutos aguando no jardim, vi o avião, liguei para o meu amigo, desliguei o telefone, com 15 minutos ligou o profeta, desliguei o telefone, com meia hora ligou o pastor. Quanto tempo atrás o pastor falou? Estamos aqui numa reunião para decidir quem é que vai pregar no aniversário do nosso ministério. Eu disse, está tudo formado, só falta o pregador. O presbítero disse, e aquele irmão que o senhor mandou o vídeo para mim? O diácono disse, me arrepiou que eu gostei dele também. O pastor disse, você acredita que eu descobri o telefone dele, rapaz? Falei, e vamos ligar para ele? Eu estou ligando para o senhor. O senhor pode vir? Eu já estou aí, irmão. Que dia que é esse negócio aí? Seguro glória, seguro glória. Tirei o visto americano, entrei no avião, viajei para lá. Você está na tua terra, meu irmão. Você pode estar no sul, você pode estar no norte, pode estar em Minas, pode estar onde for. Pode falar uai, pode falar vixe, pode falar o que for. Você entendendo o idioma já tá bom. Agora, quando tu chega no lugar que... Cheguei no lugar com a minha malinha, meu irmão, um mar de gente, só via a plaquinha, exit, exit. Falei, eu vou exitar é nada, eu vou ficar aqui. Vai que eu exito lá para fora e não sei voltar. Mas tive que requisitar lá para fora. Quando abriu o portão do desembarque, aquele mar de gente esperando quem estava desembarcando, eu encatei a minha malinha, coloquei do lado para sair na frente, cacei com os olhos no meio da multidão. Eu vi um irmão com uma plaquinha escrito Pastor Isaías de Oliveira, de Catanduva. Não, Deus é terrível, irmão. É Deus dizendo, tu tá aqui, mas não esquece que tu é de lá, hein? Alamachouri calabai. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Vem aqui. Abanei a mão por mão, o irmão veio cortando a multidão. Quando chegou perto de mim, prazer em conhecer, pastor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Ele olhou para mim e disse, eu sou o homem que Deus preparou. Fica na fonte que tem resposta de Deus para você na fonte. Recebi um convite para visitar uma senhora de 88 anos de idade, nascida, criada na igreja, participante de ceia. Não tem mais força de ir para a igreja. Vamos fazer uma visita. Estava tendo um surto de dengue em Catanduva. Ela olhou para mim e falou assim, o senhor não tem medo de dengue não, pastor? Eu falei, ó, a gente medo não tem, mas nós se precaver. Eu falei, mas sabe o que é isso, irmã? É que Jesus está voltando. 88 anos de idade, batizada nas águas, tomando ceia. Ela olhou para mim e falou, e o senhor acredita? Eu não entendi. Falei, eu não entendi, o que a senhora disse? Acredita no quê? Que ele volta? Eu vivo por isso, irmã. Eu falei, a senhora não acredita? Não, que ele volta aqui, não mais. Olha a teoria da vovó, irmão. Não, olha a teoria da vovó. Eu falei, desculpa perguntar para a senhora, por que a senhora não acredita que ele volta mais? Ele falou, não, eu acredito que Jesus vai voltar para cada um. Quando chegar a minha hora, ele volta em busca. Quando chegar do Senhor, ele volta e busca. Mas aqui ele não volta mais não. Falei, por quê? Olha a teoria da vovó. Ela disse assim, porque a última vez que ele veio aqui, deram uma surra nele, mataram ele, aqui ele não volta mais não. Crente, crente. Você pode até rir, mas você tinha que ter clamado misericórdia. Crente, na igreja. Mas 3 meses se passaram. Quantos meses eu disse? Fui fazer uma visita para uma senhora a 25 quilômetros lá de Catanduva. 98, 10 anos a mais do que a primeira. 98 anos de idade, batizada na igreja católica, nunca entrou numa igreja de crente, praticante do catolicismo, mas perdeu as forças um pouquinho de ir para a igreja. Mas ela foi falar um assunto com o padre. O padre disse, não, a melhor pessoa para lhe responder é um pastor. Aí resumindo, nós estamos lá. Onde ela, fomos no sítio, cadê aquela senhora? Ninguém achava aquela senhora. Mas quando acharam, ela estava lá embaixo no chiqueiro tomando conta dos porcos. Quando ela veio, qual foi o assunto que nós entramos? Dengue. Eu disse assim para ela, a senhora não tem medo de dengue? Ela disse, não, porque o mosquito só pica quem fica parado. Eu quero ver ele me alcançar. 98. Já tive uma aula de personal trainer ali, irmão. Aí eu disse assim, aí eu falei, bom, eu não vim falar de mosquito, viemos falar de Jesus. Eu falei para ela, mas sabe o que é isso, dona Maria? Eu não sei se a senhora acredita, pisando em ovos, irmão. Porque nunca entrou numa igreja evangélica, a gente vai com aquela preocupação de pisar em ovos. Falei, mas sabe o que é isso, dona Maria? É porque Jesus está voltando. Assim, pois eu vi. Falei, como é que é? Eu vi. Eu estava sentada nessa cadeira 3 horas da tarde de frente para esse pasto. O céu estava azul como está, sem uma nuvem. Eu olhando para o céu tão bonito, de repente aquele azul começou a se enrolar como uma cortina. E saiu o azul e uma luz forte, que o sol perdeu a força para aquela luz. E atrás daquela luz uma voz falou dizendo, Jesus breve vem. Ela disse, eu fui perguntar para o padre achou melhor perguntar para um pastor.
É que Jesus quer voltar, Ele vai voltar e Ele quer levar a senhora com ela. A senhora não quer aceitar Jesus? Não, se for para ir com Jesus, eu quero aceitar Jesus, sim. Não, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu, irmãos. Sabe o que é isso? É que Jesus está mostrando que Ele não precisa de mim, de você, para descer, para se revelar para ninguém. Porque tem uns crentes que são espertos. Diz assim, pastor, isso vai demorar demais, porque a palavra vai dizer que enquanto essa palavra não for pregada a toda criatura, como é que vai ser isso aí? E a janela 10x40? Esses dias eu recebi uma foto, não sei se os irmãos já viram essa foto, de um missionário que foi pego com um versículo da Bíblia, um pedacinho do papel do versículo da Bíblia. Tiraram uma foto do pulso dele para cima, pegaram uma navalha como gilete e retalharam todos os dedos e a palma da mão bem fininho, que nem corta-frios, da pele até chegar no osso, só porque foi pego com um pedacinho de um versículo bíblico. Aí alguém vai dizer assim, e como é que o evangelho entra lá, pastor? Se lá não tem acesso, a pergunta é, quem diz que ele precisa de mim para ir lá para se revelar? Ei, pastor, mas o senhor está falando da internet? Pode ser. Mas e países que bloqueiam a internet e não podem entrar? E quem diz que Deus precisa de recurso humano para entrar lá? O que o salmista vai dizer? Os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Se Jesus quiser, Ele desce lá e se revela. Quem crê nisso, diga amém. Tem um livro, compre esse livro. Vai ser maçante, mas não murmura não, porque eu já estou falando que é maçante. Mas tem um livro que chama Fator Melquisedeque, um pastor norte-americano. Ele diz que na antiga União Soviética pegaram 10 crianças abandonadas pelas mães na maternidade. O governo pega essas 10 crianças e leva para uma ilha deserta. E nessa ilha deserta eles querem apresentar para o mundo, depois de alguns anos, as crianças e mostrar para o mundo que Deus não existe. Fazendo como? Criando essas crianças sem ouvir o nome Deus. Por que falam de Deus? Porque o pai fala para o filho fala para o neto para o bisneto, vai passando de geração a geração e ninguém nunca viu Deus. Mas nós vamos criar essas crianças num regime totalmente tranquilo, porém sem ouvir Deus. E daqui uns anos nós vamos apresentar essas crianças ao mundo e perguntar, o que é uma Coca-Cola? E as crianças vão dizer, um refrigerante. E quem é Deus? Não, Deus eu nunca ouvi falar não sei não. O que é Deus? Passaram-se 8 anos, tudo era monitorado. Perceberam que uma criança todo fim da tarde subia no alto da ilha, sentava na areia, punha a mão no queixo e ficava vendo o sol se pôr. Como tudo era monitorado, um psicólogo perguntou para a criança, por que você vem aqui toda tarde? E a criança com 8 anos falou para o psicólogo, porque na inocência da criança, né? Porque eu acho lindo ver o sol entrar dentro da água para ir embora. E o psicólogo perguntou, e o que você acha mais além de lindo? A criança disse, eu fico olhando e eu acho tão bonito que eu fico pensando, se isso é bonito, eu imagino que quem fez deve ser mais. Se Deus quiser, Ele desce lá e se revela. Amém ou não amém, irmãos? Pastor, recebi um convite para pregar nos Estados Unidos. Aceitei o convite, mas aí falei assim para o pastor, pastor, desculpa da minha ignorância, mas eu nunca pisei nesse país. Vou fazer uma pergunta para o senhor, o voo é direto ou com escala? Ele falou, eu vou comprar um voo direto para o senhor não precisar fazer escala e conexão em nenhum outro país que o senhor não entenda o idioma. Pode ser? Pode ser. Só que são 11 horas de voo de Guarulhos até a minha cidade. Tem problema? Problema tem. Mas eu disse, não, problema nenhum, só para saber. Ele disse, o senhor não está com medo não? Não. Ele falou, fica tranquilo, pastor, porque se o avião cair, o senhor é crente e salvo, a gente se encontra lá. Irmão, a vontade foi de cancelar o convite já no convite. Aí ele disse, agora o senhor também fica tranquilo, porque se Jesus voltar, eu vou comprar sua passagem por uma companhia, que se Jesus voltar, o avião não vai cair. Eu disse, mas por quê? Foi porque o lema da empresa é o seguinte, estamos ouvindo falar que um povo vai sumir. Então, se o piloto for desse povo, que o copiloto não seja. Se o copiloto for, o piloto não seja. Então o senhor fica tranquilo, porque se Jesus voltar e o senhor não subir, o avião também não cai. Porque se o piloto subir, o copiloto provavelmente não vai. Eu falo, mas por que isso? Porque é lema da empresa. O que eu quero dizer com isso, irmão? Que até o ímpio está se preparando. E muitas das vezes nós estamos brincando com a graça. Viu? Brincamos com a graça. Mas eu quero dar uma notícia, não foi de graça. A palavra de Deus, irmãos, ela nos sonda. Esses dias, Deus nos deu uma palavra sobre família. E a palavra foi um pouquinho forte. Pouquinho assim, pouquinho.
um pouquinho forte. Talvez não seria uma palavra para o dia que você trouxesse um amigo teu que tu fez tanta propaganda da igreja. E naquele dia tinha um senhor visitando a nossa igreja, mas a palavra ardia no coração e eu comecei a pregar. Eu pensei, Senhor, tenha misericórdia da visita. A irmã está dizendo para mim há alguns dias que está querendo trazer essa pessoa aqui para ouvir. É hoje. E nós começamos a pregar. Palavra firme é difícil ter um glória, meu irmão, mas Deus estava lá. Quando acabou o culto, isso foi domingo, passou segunda, terça, a moça me manda uma mensagem nas redes sociais: pastor, quero agradecer a Deus pela igreja, quero agradecer a recepção que o senhor teve para com o meu pai. Era pai dela. Ela disse assim na mensagem: meu pai é casado há 40 anos com a minha mãe, e faziam 7 anos que eles moravam dentro da mesma casa e não se olhavam, não se comunicavam, não sentavam junto mais para conversar. 40 anos casado, mas 7 anos separado debaixo do mesmo telhado. E a gente preocupado: Senhor, manda uma mensagem de avivamento, manda uma mensagem de receba, de envelope, de chave. Deus disse: hoje eu vou deixar com a chave de fenda, eu vou apertar tudo aqui. Só que a palavra do homem mata, a palavra do homem joga confete e não tem resultado, mas a palavra de Deus vai na divisão da alma. Eita, eu dava um glória melhor do que esse que você deu, irmão. Sabe o que ele falou para a filha? Filha, passa em casa com o pai. A filha diz: pai, mas eu tenho horário para chegar em casa. Ela diz: não, preciso que você passe comigo hoje em casa. Aí segundo ela falou para ele: mas por que, pai? Porque eu preciso consertar minha casa. Eu quero sentar na mesa, olhar no olho da tua mãe, porque a palavra me pegou hoje. Pedir perdão a ela. Segura o glória e prepara o melhor. Isso foi no domingo. No domingo seguinte entrou ela, a nenê, o pai e a mãe para congregar na igreja. Tu me sondas. Lava show. Irmão, como é gostoso estarmos debaixo da autoridade de líderes que tem palavra de Deus e crédito com Deus para dizer: assim diz o Senhor. E o céu dizer: eu vou fazer. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A minha casa aceitou a Jesus há muitos anos atrás, em um determinado ministério. E posso dar nome, esse homem já dorme no Senhor, Ministério Maravilhas de Jesus. Começamos a nossa vida ali. Meus pais congregam lá até hoje. Pastor Leonel Silva, que já dorme no Senhor. A minha irmã, ela fez uma cirurgia bariátrica logo no começo que lançaram essa cirurgia. E a cirurgia era um pouco complexa. Quem sabe o que eu vou dizer vai entender o que eu estou dizendo. Colocava-se um anel na boca do estômago, né? Quem entende sabe o que eu estou falando. Reduzia o estômago e era grampeado a lateral do estômago. Cirurgia muito delicada. Minha irmã começou a passar muito mal, voltou ao médico. O médico disse assim para ela: olha, o seu organismo rejeitou esses grampos. Só que ela não conseguia comer, não conseguia se alimentar. Ficou muito fraca, debilitada, ao ponto de nós termos que dirigir para ela. O médico disse: eu vou fazer uma pré-cirurgia para tirar o anel da boca do seu estômago. Mas nós precisamos trabalhar com a sua imunidade. Quando a sua imunidade estiver em dia, nós vamos ter que fazer uma nova cirurgia em você, para tirar todos esses grampos que estão em volta do seu estômago. Por quê? Porque está todo inflamado. E mostrou para ela na radiografia: cada mancha negra dessa aqui é uma inflamação em volta de um grampo. Você deve estar tendo umas dores insuportáveis. E ela estava tendo dor insuportável de verdade. Mas a minha irmã congregava no mesmo ministério, mas quando se casou, mudou para Osasco. Por lá não ter o ministério, ela mudou e acompanhou o esposo para o ministério onde eles estão até hoje. Quando ela chegou em casa com aquela situação, minha mãe falou assim: não desprezando o seu pastor, filha, mas vai lá no pastor, da onde nós éramos, fale com ele, é um homem de Deus. E nós naquele dia tivemos até que dirigir o carro para ela, de tão fraca que ela estava. Chegamos lá, e eu vou falar aqui para quem tem a mente de Cristo, tá, irmãos? Deus se revela para cada um de um jeito. Você entende o jeito que Deus fala com você, amém? Se eu falar, sair fora do teu conhecimento, não joga fora não. Um dia você pode usar isso aí. Ele olhou para ela e falou assim: a senhora consegue vir 7 domingos aqui, minha irmã? Muito embora a senhora está muito mal, muito fraca, mora muito longe, a senhora consegue vir 7 domingos aqui? E eu já estava esperto, pastor Wilson, para falar assim: se ela não conseguir vir, eu busco ela na casa dela e trago ela aqui. Mas a minha irmã disse: não, eu venho sim, pastor, porque eu vou lhe ungir 7 domingos. E debaixo da minha palavra, irmão, a senhora não opera.
Mas era impossível, irmãos. Passando muito mal, o organismo rejeitou, toda inflamada por dentro. Chegamos em casa, minha mãe perguntou assim: pastor, atendeu? Atendeu. O que ele falou? Diz que debaixo da palavra dele, a Márcia não operar. Então fica tranquila, filha. Fica tranquila que você não opera. Se o homem, como é bom você ter convicção que você está debaixo da autoridade de um homem de Deus. Amém ou não amém, irmãos? Minha mãe olhou e falou: não, então fica tranquilo. Nós nascemos lá, somos criados lá, você foi apresentada por ele. Você sabe quem foi que falou. Agora, como não operar diante de uma situação dessa? Resumindo, por causa do horário. Primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo, quarto domingo, ela fazendo baterias de exame para a imunidade subir, fazendo tratamento, tomando vitamina. E quinto domingo, no sexto domingo, ela fez uma nova bateria de exame. Aí o médico disse assim para ela: você está pronta, você já pode fazer a cirurgia. Tá certo? Vamos fazer um novo exame para saber como é que está, para saber qual o procedimento da cirurgia, porque a sua imunidade já subiu e a gente consegue lhe operar. Só que nesse meio tempo, ela foi fazer o exame, saiu o resultado do exame para levar no médico, e quando chegou no médico, na sexta unção, ela chegou no médico para marcar a cirurgia, o médico olhou para ela e falou assim: Márcia, mas tem alguma coisa aqui que não está batendo. E é gostoso falar com um crente espiritual que você nem falou, já estão dando glória. Nem contou o testemunho, mas já tem cheiro de vitória. É verdade ou não é, irmão? A igreja identifica isso. Ela falou assim: mas o que tem esquisito, doutor? Falou: tem alguma coisa aqui esquisito, porque você não tem mais grampo. Falou: mas como não tem mais grampo? Não tem. Pegou o primeiro exame e falou: tá vendo essas manchas? São os grampos. Tá vendo esse segundo? Não tem grampo. Nós não podemos operar você, porque não tem mais o que tirar. Ela falou: mas doutor, o que aconteceu? Ele disse: eu vou te explicar o inexplicável, até onde a ciência pode ir. Para mim, o teu organismo rejeitou os grampos, e ele mesmo se encarregou de arrancar eles daí. Ele disse isso, mas a boca do homem de Deus diz: debaixo da minha palavra. Aí eu tinha dado um glória melhor do que esse. Eu não sou papagaio de congresso não, irmão, mas eu estou debaixo da mesma fiação. Debaixo da minha palavra eu profetizo cura para a tua alma hoje. Calabaçori calamai. Cura para o teu corpo físico hoje. Só quem crê recebe essa palavra. Dá glória para Jesus se você recebe a palavra. Cura para o teu corpo, cura para a tua alma, cura para a tua mente, cura para o teu emocional. Alabaxou. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu vou dar livramento para você que precisa de medicamento para poder dormir, repousar e descansar a mente. Eu vou livrar você desses remédios tarja preta. Eu repreendo esse espírito de depressão, opressão e síndrome do pânico. Se você crê, receba esta palavra. Eu quero encerrar minha fala aqui nesta noite dizendo: olha só, uma frase que você que tem 10, 20, 30 anos de crente, você já ouviu. Jesus está voltando. Quantos já ouviram? Diz amém. Agora a pergunta é: eu já ouvi que ia ter sinais de guerra, rumores de guerra, reino contra reino, nação contra nação, irmão contra irmão. Todo mundo ouviu isso. E isso já acontece, ó. É perigoso nós se acomodarmos e achar que isso aí é uma mesmice, e nessa hora o Eliezer partir com a noiva. Mas Deus me deu a oportunidade de pisar algumas vezes em Israel. E uma das vezes que eu estive em Israel, nós fomos visitar o Museu do Templo. Foi uma das experiências mais fortes que eu tive naquele lugar. O que tem no Museu do Templo? Tudo que foi usado no templo e está guardado para ser usado quando o templo for reerguido. Tudo. Uma judia, pastor, de 22 anos, uma mocinha nova, falando em hebraico, a guia traduzindo. Eu falei para um pastor do meu lado: essa mocinha cheia do Espírito Santo, dando uma palavra numa igreja pentecostal, ela derrete com a igreja. Muito conhecimento. Falou da roupa do sacerdote, sumo sacerdote, do peitoral, da bacia de bronze, do altar, das varas lá, das lanças que viravam o sacrifício no altar. Enfim, só não vimos a arca da aliança, o resto está tudo lá. A gente prestando bem atenção, quietinho, o assunto desenvolveu muito rápido. De repente ela parou e falou assim: vocês estão de parabéns, porque vocês têm 5 minutos do horário de vocês que ainda não venceu. Tem uma caravana preparada para entrar, enquanto vocês saírem aqui, uma entra. Mas esses 5 minutos eu quero deixar aberto para vocês fazer alguma pergunta, caso vocês queiram. Um pastor ergueu a mão e falou assim: por que vocês têm tudo isso guardado aqui? Ela disse: porque o nosso templo será erguido e tudo que está aqui será usado lá. Assim, pá, pum, pá.
E o templo de vocês, onde vocês querem construir, nós já sabemos onde é. Mas isso não vai demorar para vocês conquistar, não é? Não vai ser difícil conquistar lá? Ela diz, para nós sim, mas para o nosso Messias não, e o nosso Messias vem vindo aí. E ele vai conquistar aquele lugar. O outro irmão, mas mesmo que o Messias de vocês chegue hoje, você está falando com tanta veemência que parece que o negócio vai ser assim, ó. Mesmo que vocês conquistarem, não demora muito para derrubar o que está lá e levantar o de vocês? Ela disse, não, porque a engenharia de Israel, a gente derruba o que está lá e levanta o nosso em 3 dias. Oi, irmão. Aí um pastor ergueu a mão e falou assim, e qual é a garantia de vocês para ter essa fé nisso? Ela disse, as profecias não nos enganam. E nós estamos debaixo de profecia. Um pastor disse, pode citar uma profecia? Mas irmão, assim, rápido, preparada mesmo. Pode citar uma profecia? Ela disse, Cantares 2,14, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, a voz da pomba se ouve em nossa terra. Mas nós não entendemos foi nada. A senhora pode traduzir a profecia? Ela disse, vocês vão ver as flores mais belas do mundo em Israel. Deserto, sem água. Mas não é porque somos bons, é porque estamos debaixo de uma promessa. Quando tivesse perto do Messias chegar, ia dar flor nessa terra. Segundo, existe uma pomba de um canto lamuriento que dá no mundo inteiro. Mas por meados de 2000 anos atrás, essa pomba migrou de Israel porque teve um eclipse em Israel. E por causa da escuridão a pomba migrou. Mas só para se cumprir a profecia, que quando tivesse perto do Messias chegar, essa pomba ia voltar a cantar no nosso território. Ela disse, segundo os biólogos, há um pouco mais de 2 anos, a pomba não só voltou a cantar, como a se reproduzir. Ela disse, isso é profecia, o Messias vem aí. Um pastor gritou no meio, o nosso também, já está vindo por aí. E eu quero dar uma notícia para Mauá, ele já está perto de chegar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Jesus te amanhã. Vamos? Manhã raia, só quem crê nesta palavra. Alabachore calabai, aramamai. Ele vem vindo aí, ele vem vindo aí, ele vem vindo aí. O texto, olha aqui, irmão, para encerrar. O texto vai dizer que quando ela vê Isaac, ela desce do lombo do camelo, chega no ouvido de Eliezer e diz assim: quem é aquele moço? Eliezer disse: é um moço que eu estou falando para você. Eu já conheci, só queria tirar dúvida. É ele? É ele. Ela sobe no lombo do camelo, tampa a cabeça de sinal de reverência e abaixa a cabeça. E quando chega até a tenda de Abraão, o pai pega a noiva, apresenta para o filho, e o texto vai dizer: e o pai Abraão introduz Isaac com a sua noiva nas recâmaras do pai. Porque o hino é bem claro. Primeiro que ele é lindo, e porque ele é lindo, glórias eu te dou. E tem um nome para quem eu dou glória: Jesus. Aí o hino continua dizendo: então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face. Esse dia está chegando, irmãos. Esse dia está chegando. Eu quero dar uma notícia, eu encerro com essa fala: guarda o que você tem. Não jogue fora o que ele te entregou. Ele te adornou, ele está te preparando. A trombeta pode tocar a qualquer momento. Prepare a tua glória. Não tem carruagem que segura, não tem teto que segura, não tem fuselagem de avião que segura. Seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e encontraremos com ele. Só quem crê nesta palavra. Vou abrir um parênteses aqui, irmão. Nós temos um trabalho na cidade do interior de São Paulo chamada Presidente Prudente. Presta atenção. E em Presidente Prudente, do outro lado da cidade, um grupo de irmãos não tinha condições de atravessar a cidade para vir cultuar na igreja, sede do nosso campo ali naquele lugar. Então eles se reuniram na garagem de uns irmãos para poder fazer uns cultos. Olha só. E
Os irmãos é pentecostal mesmo, irmão. O irmão é alegre, viu? Dá lugar mesmo. É glória, aleluia, chora, bate palma. E, enfim, a vizinha da frente ficou nervosa. E foi falar com o dirigente. Falou, faz favor, vocês estão fazendo muito barulho. Ele falou, mas senhora, nós não tem nem som ainda. Porque nós não... Rapaz do céu. Nós não temos nem som ainda, é só a voz. Ela disse, mas vocês estão fazendo muito barulho. Dá para o senhor segurar o povo lá? Ele falou, eu já vou dizer para a senhora uma coisa, eu posso tentar, mas não vou conseguir. Ela disse, mas por que não vai conseguir? Porque o dono da igreja está lá. E quando ele está, nós não se controla. Aleluia. Irmão, só pode ser ele para nos dar uma alegria dessa, só pode ser a presença dele. Aleluia. Aí a vizinha, enfim, ele continuou o culto, a vizinha ficou tão irritada que ela mandou fazer um muro de quase 5 metros de altura. Quase 5 metros. Mas eu quero ver muro, paredão, que segura glória e aleluia de crente alegre, irmão. Viu? Porque do jeito que os irmãos mandavam a glória daqui, ia glória, 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 glória. Batia no muro, pá, subia, descia, entrava, glória, 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 glória. Ela ficou nervosa. Resumindo, ela foi parar na justiça. Foi parar na justiça, o advogado da igreja foi defender a igreja, juntamente com o pastor. E aí o juiz disse assim para ela, pode falar, senhora, qual que é a sua reclamação, que a senhora tem a dizer? Eu tenho a dizer que são poucos, mas eles gritam demais. Eu não sei para que gritar tanto. Inclusive eu construí um muro de quase 5 metros de altura. E o juiz disse, não resolveu? Não resolveu, porque eles gritam tanto que o grito pula o muro e entra dentro da minha sala do mesmo jeito. Aí o juiz disse assim, quem foi que construiu o muro para a senhora? Ela falou, eu contratei, eu paguei. A senhora construiu o muro? Sim. O juiz olhou para ela e disse, então o problema é teu. Irmão, se ela fosse inteligente, ela já tinha jogado a toalha ali. Mas ela não entendeu, ela quis insistir. O problema é meu? Eu construí o muro porque eles gritam. O juiz disse, eles gritam porque o problema é deles. Se eles gritam, senhora, o problema é deles. Se a senhora gastou com o muro, o problema é teu, a casa é tua. Aí ela disse assim para o juiz, então quero que o senhor me explique para que gritar tanto. Aí o juiz disse assim, porque a Bíblia deles diz que aonde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele... Não, se eu fosse você, eu tinha dado glória, meu irmão. O Deus dele está passeando lá no meio. Ela bateu um tapa na mesa e falou, então você deve ser um dele. O juiz disse, você, o senhor teu pai, não eu. Encerrou a audiência, com 30 dias saiu a sentença. O juiz se sentiu ofendido pela forma que ela se expressou. E aconteceu o quê? Se quiser, mude. E os crentes, pode continuar gritando aqui, porque não está atrapalhando em nada. O que eu quero dizer para os irmãos é que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Eu estou dando um simples testemunho, meu irmão. Mas o diabo não vai vencer a igreja. O diabo não, a igreja é você, a igreja sou eu. É por isso que ele te persegue. Você já percebeu que aonde você passa, você nem falou teu nome em determinados lugares, na empresa nova que você entra, aonde você entra, alguém chega em você e diz assim, você é crente. E como é que você sabe? Porque ele está em você. Aleluia. Aleluia. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu fui pregar na Zona Leste de São Paulo, Assembleia de Deus do Ipiranga. Lá no Jardim Sinhá. Hoje o bairro mudou o nome, chama Jardim Continental. Eu estive pregando ali e no final da mensagem, o pastor falou, ora pelo povo. Coloquei o povo de pé. Aí fizemos o apelo, veio umas pessoas na frente aceitaram a Jesus. O pastor chegou no pé do meu ouvido e falou assim, ora para Jesus curar também. Aí eu disse assim, irmãos, tem alguém enfermo que precisa de oração? Se para aceitar veio 2, 3, para oração, para cura veio uns 50. Aí eu, para separar, disse, irmãos, quem está aceitando fica aqui. E quem está precisando de oração para cura fica aqui. Quando eu disse isso, o Espírito de Deus falou comigo, diga para a minha igreja que eu estou passeando aqui. Parece óbvio, né? Mas se Jesus falou, está falado. Eu disse, Jesus manda dizer que está passeando aqui. A igreja respondeu em glória. Irmão, como é bom uma igreja que glorifica, viu, irmãos? Do jeito que o povo deu glória, Deus mandou outra mensagem e diz, e diga que eu estou trocando o sangue de alguém que entrou hoje aqui. Eita Jesus, quem precisa de cura, receba a cura. Quem precisa de milagre, receba o milagre. Ergue a tua mão e recebe a profecia. Deus te dá saúde no sangue. Deus te dá saúde nos órgãos. Eu repreendo nódulo, eu repreendo caroço, eu repreendo célula doente. Receba milagre de Deus aonde você está aí, agora, pelo peso da palavra. Eita Jesus,
Eita Jesus! Quando eu disse isso, irmãos, a igreja respondeu em glória. Uma moça na frente chamada Louise, ela começou a tremer. Uma adolescente, digo moça, mas era uma adolescente. Mais tarde ficamos sabendo, a menina tinha 13 anos de idade. Uma moça de pele morena, ela começou a tremer. Ela tremia tanto que a impressão que dava a todos é que ela não ia ficar de pé. Tanto é que a mãe dela se levantou, veio por trás dela e segurou ela por trás, sustentando ela pelas costelas. Quando eu vi aquela cena, a igreja respondendo em glória, eu vi aquela cena, era óbvio que Deus estava falando com ela. Mas Deus falou comigo, pega o azeite da unção. Eu olhei para o altar como dos irmãos e vi o azeite. Deus falou comigo, e peça para esse homem nas tuas costas descer e ungir a menina. Aí eu olhei e falei, irmão, não estou mandando não, é Deus quem pede. Deus manda dizer para o senhor pegar o azeite e ungir essa menina. A unção triplicou. Eu não sabia, mas Jesus e a igreja sabia. Era pai e filha. Pai e filha. Porque tem milagre que não está na mão de profeta não. Tem milagre que está na palma da tua mão, meu irmão. Eita. Não deixa o diabo cirandar no meio da tua casa não, viu? E nem fica correndo atrás de profecia para Deus entrar lá não. Receba a unção na mão. Chegue na tua casa, erga a mão, determina. Ele vai sair, porque lá não pertence a ele. Você pode dar glória por esta palavra? Eita, Jesus dos crentes. Eita Deus, eita Deus, eita Deus. Ei, calabalabalabalabaxou. Receba milagre da parte de Deus. Depressão, opressão, síndrome do pânico. Hoje Deus está dizendo, vai bater em retirada da casa de crente que entrou hoje aqui. E canterebaixou. Há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar a enfermidade aqui dentro, não pode ficar. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Anda tio lavachai. Pai e filha. Pai e filha. E detalhe, com leucemia, e já tinha feito a primeira sessão de quimioterapia. Eu não sabia, mas a igreja de Jesus sabia. Aí ungiu, acabou. Eu fui embora, minha esposa, nós éramos recém-casados, fomos embora, deixamos a igreja debaixo de uma apoteose de glória. 6 meses se passaram. Quantos meses eu disse? Eu recebi um convite para pregar no encerramento de tarde da bênção do outro lado da Zona Leste. E aí eu estou ali na tarde da bênção, a última tarde da bênção do ano daquela igreja. Estou sentado no púlpito, nas cadeiras da frente tinha uns irmãos olhando para mim e me deu tchau. Eu sou ruim para guardar a fisionomia, mas me deu tchau, receba tchau também. Aí quando acabou o culto, os irmãos chegaram em mim e falaram assim, lembra de nós, pastor? Não lembro. Nós somos do Jardim Sinhá. Quando falou Jardim Sinhá, na hora eu lembrei. Falei da Louise. Eita, irmão. Que foi uma noite tão marcante que nós saímos dali cheios da glória de Deus. Aí ela disse assim para mim, da Louise, o pai dela não pôde estar, porque ele está de serviço. Mas vimos o nome do Senhor na faixa, no banner, na porta da igreja. E ele disse, algum irmão da igreja, fala lá o que Jesus fez com a Louise. O Jesus falou no sábado. Na segunda, o pai levou a filha para tomar a segunda sessão de quimioterapia. Mas quando chegou no hospital, virou para o médico e falou, médico, posso fazer um pedido para o senhor? O médico disse, se estiver no nosso alcance, dá para o senhor fazer uma nova bateria de exame na minha filha? Porque minha filha está curada. Aí o médico olhou para ele e falou, mas quem disse que sua filha está curada? Na época eu era magrinho. Ele disse assim, um rapaz magrinho que pregou sábado na igreja, disse que Jesus estava passeando na igreja e trocando sangue de crente. O médico olhou para ele e falou, senhor, quantos anos você tem para acreditar nessas conversas? Se mudar sangue, curasse leucemia, transfusão de sangue resolvia o problema. Não caiu um fio de cabelo do corpo da tua filha e nem da cabeça. Aonde tiver um pelo vai cair.
E ninguém está prometendo cura, o médico diz. Pelo contrário, a enfermidade pode voltar numa reação mais agressiva e matar tua filha. Agora o senhor está dizendo que Jesus passou, trocou sangue, aí o pai olhou, não deixou esmurecer não. Porque crente que fica ligado no culto, ele está conectado com a palavra. O pai falou, é porque você não foi no culto. Se o senhor estivesse no culto, o senhor ia ver o que Jesus fez lá. Eita, Jesus. Resumindo, o pai disse, eu pago o tratamento da minha filha, o convênio é da empresa, eu quero que faça uma nova bateria de exame. Do pai insistir, fizeram uma nova bateria de exame. O médico ficou confuso, pediu uma outra confirmação. Não acreditou, pediu uma terceira confirmação. Chamou a família, fez uma reunião e disse, olha, o que o homem fez eu não sei. Mas se vocês conhecem ele, pede para ele continuar fazendo o que deu certo. Não tem célula cancerígena. Eita, você pode dar um glória melhor do que esse que você deu? Esses dias, força de expressão, pastor. Num determinado momento na nossa igreja, uma das irmãs que foi regente do Circo de Oração chegou em mim e falou assim para mim, pastor, eu quero entregar a regência do Circo de Oração. Eu falei, mas por que, irmã? Porque não dá mais para trabalhar com a fulana. A fulana era uma moça... Eita, alguém gritou ai aí, irmão. A fulana era uma moça que chegou e cantava muito. Então, para solar os hinos, a maioria era a fulana. Mas entre a fulana e a regente estava dando choque de vaso. Porque choque de vaso no reino também sai faísca, irmão. Eu nunca vi barro saltar faísca, mas no reino tem faísca. Eu disse, não, irmão, não faça isso não. Deus está te pedindo de volta? Não, mas não dá. O senhor vai vir amanhã na oração? Sim. O senhor pode ficar no ensaio para o senhor ver o que está acontecendo? Pois o senhor vem, fica no ensaio, o senhor vai ver. Acabou a oração, sentei no cantinho. Meu filho era pequenininho, nós sentamos no cantinho para não atrapalhar as irmãs. E a irmã começou a reger. Quando começou a reger, eu de olho para tentar dar uma captada no que estava acontecendo. E essa irmã olhando para a regente fazendo assim, ó. Aí a regente regendo e olhou para mim. Quando ela olhou para mim, eu... Acabou. O senhor viu, não viu? Vi. Está entendendo por que eu estou entregando? Falei, posso fazer um pedido para a senhora? Pois não. Ora a senhora e oro eu, até Deus falar com um de nós dois. Se Deus falar comigo, eu falo com a senhora. Se Deus falar com a senhora fala comigo, vamos ver. Não entrega assim não. Ela, então tá bom. Passou menos de uma semana, 4 dias se passou. Toca meu telefone, ela. Pastor, pai do senhor, irmã. Pastor, eu tenho uma notícia para dar para o senhor. Eu queria entregar, mas eu não vou entregar mais não. Falei, não, mas primeiro a senhora tem que falar o que Deus falou. Porque não é assim, não vou entregar. A senhora se arrependeu ou Deus falou? Não, Deus falou. Tem uma amiga minha que está morando em outro estado. E ela ligou para conversar comigo. E do lado dela estava uma missionária que eu não conheço. E ela pediu para a missionária dar uma palavrinha para mim. Quando ela passou o telefone para a missionária, que a missionária disse, alô, falei, pai do senhor, querida. Ela, assim te diz o Senhor. Eu não estou te pedindo nada de volta. Eu te dei, mas não estou pedindo. Ela diz, pastor, mas Deus estava rápido demais. Olha a simplicidade da irmã. Porque eu pensei em pensar. Quando Deus falou, eu não te pedi nada de volta e não aceito que tu está querendo me devolver, eu ia pensar, mas não deu tempo. Eu ia pensar, Senhor, mas o Senhor está vendo que é ela. Mas antes de eu pensar, Deus falou, e ela eu coloquei do teu lado para te ajudar mais. Porque enquanto ela estiver do teu lado, tu vai falar menos, orar mais e vigiar mais. É a pedrinha no sapato do profeta. Que Deus não vai tirar, mas nós vamos chegar até lá, e o nome de Deus, e vai chegar junto, hein, irmão? Tinha um frentista em Catanduva, ele continua na cidade, o moço, mas ele não é mais frentista de posto. E um dia eu passei, a gente passava na avenida, porque nós morávamos para ir para casa, nós tínhamos que ir para passar pela avenida do posto, e eu abastecia sempre ali. A gente acaba se acostumando com algumas coisas, né? Eu pelo menos sou assim. Açougue, eu só vou naquele. Posto, eu gosto daquele. E aí a gente passava por ali, ele pegou amizade conosco e ele tinha mania de chamar os outros, o povo de Mano Joe. Chegava lá no posto e dizia, e aí Mano Joe, tudo bem? Vai colocar quanto hoje? E aquilo, bom, era só eu e ele, tudo bem. Mas começou a incomodar porque a gente passando pela avenida, ele assoviava, e o assovio dele parecia uma sirene de ambulância, irmão. Ele assobiava e aí, Mano Joe? Isso não vai dar certo. Imagina os crentes me vendo, ó, o pastor Mano Joe. Não, isso aí. Falei, não, eu vou ter que mudar esse idioma desse obreiro aí. Aí um dia eu saí de casa, pus a carteira no banco, e eu estou dirigindo, o sol lá é muito forte, minha Bíblia estava no painel do carro. Aí para não entortar a capa da Bíblia, eu peguei a Bíblia e coloquei do lado. Quando eu cheguei no posto, eu procurei a carteira,
Aí eu peguei, tirei a Bíblia daqui, vi que minha carteira estava cá, coloquei a Bíblia em cima do painel do carro para pegar a carteira. Ele veio ao meu encontro, ele olhou a Bíblia, olhou para mim, olhou para a Bíblia, olhou para mim. Aí disse assim: o senhor vai colocar quanto hoje? Falei: coloca X. Aí eu desci, ele olhou para mim e falou assim: o senhor é crente? Falei: pela bondade de Deus, eu sou pastor. Ele: puxa, que maravilha. Aí ele disse: qualquer dia eu vou visitar a igreja do senhor porque eu estou precisando. Falei: vai mesmo, vai lá. Nós estamos de porta aberta para te receber. Aí eu lembrei, falei: eu já preciso mudar esse idioma dele agora. Eu disse: rapaz, não leva a mal não, mas posso te pedir um favor? Pois não. Quando eu vim aqui, você para de me gritar Mano Joe. Ele falou: eu ofendi o senhor? Eu falei: não, mas eu não sou Mano Joe. Se você puder me chamar de Varão, Tocha, Labareda, é melhor. Irmãos, eu não tenho vergonha do que eu sou. Jesus me chamou para ser. E bem-aventurado é quem Deus chamou para ser. Eu não quero saber se o sol está de 40 graus. Se Deus me der a oportunidade de andar na rua com sol de 40 graus de Bíblia, podem me chamar de cafono, careta, quadrado, eu não quero nem saber. Eu quero saber quando a trombeta toca. Aí eu quero saber. Tem um vizinho nosso em São Paulo que ele me viu crescer. E eu chegava lá e dizia assim: tudo bem, Varão? Como é que o senhor está, Varão? Eu cheguei de viagem, Varão. Qualquer dia visita nós em Catanduva, Varão. Um dia ele olhou para mim e falou: por que você me chama de Varão? Porque eu sou magro e alto. Sabe por que você riu, irmão? Porque esse idioma não é dele, esse idioma é nosso. Não é ele que tem que conhecer, quem tem que conhecer somos nós. Mas não é o que está na boca dele que tem que pegar em mim. É o que está em mim que tem que pegar na boca dele. Eu disse assim para ele: não, eu chamo o senhor de varão porque varão é uma palavra bíblica, quer dizer, no hebraico traduzido, quer dizer homem. Aí eu chego de viagem agora e ele fala: sobe aí, varão. Como é que você está, varão? Já chegou, varão? Vai embora? Vai com Deus, varão. Esse caráter, irmãos. Deus me deu a oportunidade de pisar na Europa e na Itália. Não sei se você já viu eu falando isso, mas se você já viu, você vai ouvir de novo. Eu não mandei você cortar caminho na rede social lá, ficar escutando lá. Esse negócio dessas câmeras são terríveis, irmão. Você fala, quando chega no lugar, o povo já sabe o que você fala. Mas você pode estar em qualquer lugar do mundo, irmãos. A tua essência não é de outro lugar do mundo. A tua essência é de Botucatu. É assim ou não é? Se você chegar em Catanduva, domingo à noite, nós te recebesse, no fim do culto, você parar para bater papo, alguém vai olhar em você e falar assim: você não é daqui, né? Como que você sabe? Você fala diferente. Você é da onde? Eu sou de Botucatu. Aí você traz uns de Catanduva para cá e fala: você não é daqui, né? Não, de onde você é? Eu sou de Catanduva. Agora imagine você em outro lugar do mundo. Você pode estar vestido com a grife do país, aprender o idioma do país, morar no país, mas você não é de lá. Sua essência não é de lá. Sua essência é daqui. Mesma coisa somos nós. Não temos que ser melhor do que ninguém, mas Deus nos chamou para ser diferente. Por quê? Porque a nossa essência não é daqui. A nossa essência... Quando eu fui da Itália, entramos no hotel, aí um amigo que estava comigo falou assim para mim: você sabia que você está na terra do melhor sorvete do mundo? Falei: não, pois aqui é a terra do melhor sorvete do mundo. Aí ainda ele quis esnobar o idioma, diz assim: gelato italiano. Falei: o que é isso aí, varão? Sorvete. Falei: então em volta da praça eu vi bastante loja escrito gelato. Ele falou: é sorveteria. Eu falei: vamos tomar um sorvete? Ele falou: não dá. Eu falei: mas por quê? Você está sem dinheiro? Ele falou: não, porque ninguém sabe falar italiano. Como é que nós vamos pedir sorvete se nós não sabemos falar italiano? Eu falei: obreiro, mas para pedir sorvete você não precisa saber falar, meu irmão. Ele falou: como é que você vai pedir? Eu falei: igual a Sara. Quando chegamos em Catanduva, a Sara tinha 2 aninhos. Ela chegava no balcão, puxava a cadeira, quando ela queria 2 sabores, ela fazia assim, ó. Falei: por exemplo, você gosta de sorvete do quê? Morango. Aí que é mais fácil. Tu pega uma tonalidade de rosinha que tem cara de morango, aponta ele, é o morango. Vamos lá? Vamos lá. Ele falou: mas você vai pedir. Falei: então vamos lá. Chegamos lá, tinha 2 moças dentro, não sei se era uma cozinha, um refeitório, dentro de uma portinha assim. Aí eu fui para um lado do balcão, ele foi para o outro. Eu vi uma tonalidade de rosinha. Eu falei baixinho assim para ele: varão, vem cá. Aí ele veio, eu falei: ó, não tem tonalidade de rosa, não parece um morango? Ele falou: parece, mas vem do lado de cá. Quando eu fui do lado de lá, outra tonalidade de rosinha. Ele disse: mas esse aqui também tem cara de morango. Eu falei: é verdade. Agora complicou. Ele falou: não, complicou não, porque você falou que não precisa saber falar. Eu quero de morango. Aí nisso a moça veio ao nosso encontro e eu falei assim para ele, baixinho: só não dá risada, que eu vou tentar pedir na língua dela para ela não pensar que nós estamos tirando o sarro dela. Quando ela chegou, eu olhei para ela e falei assim: eu quero sorvetito de moranguito.
Ela olhou para mim e falou: tudo bem, de que lugar do Brasil que vocês são? Falei: como que a senhora sabe que nós é do Brasil? Se nós está falando baixo aqui dentro. Ela disse: vocês estavam atravessando a praça. Eu falei para minha amiga na cozinha: dá uma olhada naqueles dois, ó. Até o jeito de andar dá para ver que é brasileiro. Não, como eu estava andando eu não sei. Mas uma coisa eu te digo: o mundo vê você passando, diz: lá vai um crente lá, ó. Você pode dar um glória por esta palavra? Quando deu mais ou menos uma meia-noite, 1h da manhã, tocou o telefone, minha irmã do meio estava tomando banho para ir dormir. Eu atendi o telefone, era minha irmã, lá de Osasco. Desesperada, meu sobrinho na época tinha por volta de 1 ano e meio, chorando, porque viu a mãe chorando, começou a chorar. Ela disse: Isaías, me socorre pelo amor de Deus. Eu falei: mas vou socorrer como? Nós não temos carro, o que está acontecendo? O meu esposo está trabalhando até mais tarde no serviço. E minha casa está cercada de gente. Tem gente na lavanderia, tem gente na garagem, tem gente andando em cima do telhado. Aí eu falei: eu estou vendo barulho, está chovendo? Não, é gente andando no telhado. E tinha uma voz de uma mulher dizendo lá pela porta do fundo da lavanderia: abra a porta porque nós vamos entrar. E batendo, mandando abrir. Eu disse: então eu preciso desligar o telefone para pedir socorro. Ela disse: então pede por favor. Aí quando eu desliguei o telefone, que eu peguei a minha irmã descendo do banheiro. Aí minha mãe mora num sobrado. A minha irmã descendo disse: o que aconteceu? Falei: a Márcia acabou de ligar dizendo que a casa dela está cercada de ladrão, estão dizendo que vai entrar. Tem até voz de mulher, batendo na porta, mandando ela entrar. Rafael chorando desesperado e ela chorando também. Mas e o esposo? Está trabalhando. E ela está com medo de quando ele chegar, topar com os ladrão. E não sabe o que pode acontecer. Minha irmã disse: então antes de ligar para a polícia, vamos orar. Quando eu dobrei o joelho, eu não sabia se eu ligava ou se eu orava. A minha irmã foi dobrar o joelho, ela já levantou saltitando e Deus dizendo na boca dela: eu estou mandando o meu anjo lá agora. O socorro da terra falha, mas o meu não falha. Olha o meu anjo que desce com uma espada no telhado da casa da minha... Naramamai, ela começou a dançar no espírito, e Deus na boca dela dizendo: olha o meu anjo com uma espada desembanhada. Eu visito garagem, eu visito o fundo, eu visito o telhado, eu tranco aquelas portas e eu desço com livramento. Assim diz o Senhor. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Irmãos, foi uns 20 minutos de poder. Não lembramos nem de ligar para a viatura. 20 minutos de glória na sala da casa dos meus pais. Quando a minha irmã acabou de ligar, quando a minha irmã acabou de orar, ela falou assim: Deus manda pegar o telefone e ligar para ela agora, para a gente ver o que Deus fez. Eu peguei o telefone, disquei, a minha irmã atendeu. Falei: o que está acontecendo aí? Fugiram, correram, sumiram, polícia. Até agora não chegou não. E o esposo acabou de deitar. E Deus no trono dizendo... Oh, glórias! Quando nós chegamos em Catanduva, nós alugamos um salão, colocamos 150 cadeiras dentro da igreja, mas na igreja só tinha minha esposa e meu casal de filho. Então, para mim foi um dos maiores desafios do meu ministério e da minha fé. Eu olhar para 147 cadeiras vazias, 3 aqui na minha frente, eu olhar para a minha casa e dizer: eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Meu filho tinha 5 aninhos, minha filha tinha 2, não estavam nem olhando para mim. Só minha esposa falava: amém. Puxa vida. Aí a gente tem aquela característica de pregar e usar um testemunho, né? E assim, quando a igreja está com você, a inspiração, e quando a igreja está ali olhando assim, aí você quer contar um testemunho, mas você pensa: não, eu estou contando um testemunho para minha esposa, e ela já viveu isso comigo. Então assim, um dia eu liguei para minha mãe, lá em São Paulo. Eu liguei para minha mãe e falei: mãe, me ajuda em oração. A igreja, puxa vida, parece que não vai. Dá a impressão que eu passei na frente de Deus para abrir esse trabalho aqui. Meu Deus do céu, me ajuda em oração. Minha mãe no telefone falou assim para mim: em vez de você ficar reclamando, por que você não desce na igreja e pela fé vai colocando a mão em cada cadeira e mandando Deus mandar o ocupante de cada cadeira? Falei para minha mãe: não tem um músico na igreja, comprei os instrumentos, mas não tem um músico para tocar. Minha mãe disse: em vez de você ficar reclamando que não tem um músico, por que você não rela no violão que você comprou e fala: Senhor, manda o irmão que toca violão, manda o irmão que toca o teclado. Pela fé. Pela fé. E aí você está orando e você não vê as coisas acontecerem. Aí eu confesso que eu me senti desafiado. Falei: Senhor do céu, eu na itinerância estava de vento em polpa e eu aceitei um desafio. Eu mesmo lancei o desafio para o ministério aceitou minha proposta. Será que eu vou naufragar nisso aqui? Levou 1 ano para Deus mandar o primeiro músico para nós. Os instrumentos tudo parado, mas não tinha um músico para tocar, né? Então minha esposa tinha dia de eu começar o culto 7 horas, 7h15, eu tenho que pregar porque não tinha mal o que fazer.
E a gente achava... prova, hein, pastor? Muita. Chegava, sal da igreja com a paz do Senhor. Nos coloquemos de pé, irmão. Meus 3 de pé. Orar, vamos ouvir a irmã Sheila louvar o Senhor com 2 hinos. Ela vinha na raça, louvava 2 hinos da harpa. Ela devolvia para mim. Eu fazia a leitura oficial. A irmã Sheila louvando mais um hino. Meu filho sentava lá olhando assim, e devolvia para ela. Ela vinha, cantava um hino avulso ou mais um hino da harpa. Passava para mim, fazer o quê? Os adolescentes vai cantar? Não tem. Mocidade, não tem. Irmã, não tem. Vamos pregar a palavra. Então é um desafio. E eu achei que eu ia naufragar. Mas viajando por esse Brasil, Deus falando na boca de profetas, homens e mulheres de Deus, o meu espírito está naquela casa. Aquele lugar se tornará pequeno. Eu vou fazer a minha obra crescer. Eu voltava que nem um gigante, mas quando eu olhava a realidade, mas tudo que Deus promete, Ele cumpre. Né? O tempo passa, mas as promessas não vão pro ralo, não. Hoje, para a glória de Deus, Deus honrou a palavra que Ele lançou sobre a minha vida. Hoje a igreja está cooperada, temos mais congregações, e o que Deus falou, Deus cumpriu. Mas eu confesso que esse 1 ano e meio meu ali no começo do trabalho, eu achei que eu ia naufragar. Eu não vou nem dizer que minha fé balançou, mas as estruturas sentiu. Não perdi a fé em Deus, né? O sentido da fé balançar, que eu digo, perder a fé, não. Mas eu achei que eu ia naufragar. Chegou o momento de eu falar... Por conta da situação... A realidade. Chegar no presidente e falar, pastor, me perdoa, eu pedi para nós abrir lá, mas eu acho que eu me antecipei. Se o senhor quiser fechar ou mandar outro, já não é para mim. Mas fala, não, eu não posso fazer isso. Isso aí vai ficar... É muita falta de fé, não é possível. Se o trabalho ali começou, se tal ministério começou do nada, como o nosso mesmo, começou do nada e Deus fez prosperar, o Deus deles é o meu. O meu é o deles. Não, Deus vai fazer. Mas daqui a pouco, não, eu vou lá falar com o pastor, que isso aí eu me antecipei, não dá não. É um conflito, né? Um conflito. Então eu confesso que balançou com a estrutura. Mas Deus cumpriu. Amém. Fui pregar numa igreja, 16 quilômetros do lado de Catanduva. O pastor insistiu para ir lá e eu fui. Ele queria que eu fosse, na época eu morava em São Paulo. Enfim, nós fomos. Região de Catanduva, irmão, é muito forte na área da cana, usina de álcool e açúcar. Então na época da safra, os irmãos somem da igreja porque estão trabalhando, virando turno. Mas na época que passa a safra, a igreja enche. E eu fui pregar numa época que não tinha safra. A igreja lotada, pequenininha. Pensa num som ruim. Você falava, você não se escutava. Se os irmãos dessem glória, ninguém escutava mais ninguém. E pensa numa igreja eloquente. Galeria na minha frente. E eu estou pregando. Mas antes de pregar, eu já estava de olho no menino. 13 anos na época. Ele sentado na primeira cadeira, com o cotovelo no joelho e a cabeça baixa. Vira e mexe. Do nada ele levantava e dava uma rajada de língua estranha. Sentava. E eu estou de olho nele. Não estou reparando, porque minha mãe faz 40 anos que é de circulação. Aquelas irmãzinhas do cocó, do joelho cascudo, é minha mãe. Fui criado nesse meio. Mas eu achei interessante. O mistério descia, ele falava em língua estranha, sentava. Eu comecei a pregar, ele do mesmo jeito. Só que aí me incomodou. Então eu falei, Senhor, eu estou pregando de olho nele. Do nada ele levantava e pá, mandava a língua estranha, gesticulava e sentava. Eu pensei, Senhor, será que esse menino está ouvindo a palavra? Porque na hora do cântico eu fico quieto, mas da palavra, primeiro é a palavra. Eu estou aqui pregando e daqui a pouquinho ele de novo. Numa outra determinada hora ele levantou. Eu pensei, Senhor, é o teu Espírito? Eu não perguntei o culto inteiro a prazo, pois Deus me deu a resposta à vista. Porque ele levantou, falou em língua, mas não sentou mais. E lá vem ele. Desceu as escadas falando em língua e marchando. E ele veio no corredor central da igreja. Conforme ele veio, a nuvem veio com ele, de lá para cá. O som já não ajudava. Eu estou tentando ganhar a igreja comigo aqui, mas ele veio marchando e falando em línguas com os olhos abertos. Ele parou na minha frente, o púlpito bem mais baixo que o dos irmãos. A igreja, só essa fileira de banca aqui e essa aqui e uma galeria pequenininha. Ele veio. Quando ele veio, ele parou aqui, ele não olhava para mim. Ele olhava por cima da minha cabeça. Eu pregando, olhando nos olhos dele, ele por cima da minha cabeça. Marchando e olhando por cima da minha cabeça e falando em línguas. Aí eu tentei trazer a igreja para cá. Eu falei, irmãos, vem aqui, a palavra está aqui. E quando eu vim para cá, tentando trazer a igreja, impossível. Que eu virei, ele não estava mais aqui. Ele deu a volta, subiu e o anjo trouxe ele aqui. Ficamos frente a frente. Quando eu fiquei frente a frente com o menino marchando, falando em línguas, Deus tomou a boca dele e disse, homem, queres tu saber se é o meu Espírito?
Ele está aqui, irmãos. Eu te digo que é o meu espírito, sim. Que em muitos lugares ele já não trabalha mais. Tem emoção, tem a minha palavra, mas sem a minha presença. Cantam, mas o cântico não atravessa o teto. Aqui é simples, mas o meu espírito está aqui. Irmão, eu achei, com todo respeito, viu? Porque aqui ninguém tem sangue azul. O pastor insistiu tanto para ir lá, que o pastor falou assim para mim: pastor, nós somos muito pequenininhos, eu não sei se a gente aguenta levar o senhor lá. Eu falei: o dia que eu for visitar minha avó em Catanduva, eu vou lá. Aí ele me viu na rua, ele falou: vamos lá? Vamos lá. Aí eu fui pensando o quê? Olha o que ele disse: tem meninos lá que gostam de ver o senhor pregar. Tem um monte de irmãos que acompanham o senhor, quer ver o senhor pregar. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei pensando: eu vim aqui para cultuar a Deus, sim, mas tem irmãos querendo me ver. Mas Deus tomou a boca do menino, deu de mão aberta assim, ó. Estás pensando que tu vieste aqui dar alguma coisa? Tu vieste aqui é receber. Sabes tu que o teu adversário abriu a tua cova e essa semana tu ia cair nela? Tu ia cair nela e tua família ia se desesperar. E era esta semana. Mas a casa é simples, o ambiente não é aconchegante, mas o meu espírito está aqui. E para tu saber que o meu espírito está aqui, antes que tu caia na cova, o meu anjo vai adiante de ti e já está fechando a tua sepultura. Aí Deus tomou ele e falou: ó, o meu anjo que vai adiante de ti. Ele começou a rodar. Deus tomou uma nuvem na igreja, eu não consegui mais falar. Coloquei o microfone, acabou o culto, de tamanha glória que Deus tomou a igreja. Lá não tem. Domingo, passou segunda, terça, quarta, estou descendo para São Paulo, região de São Carlos, entre São Carlos e Rio Claro. Eu estou indo para a capital e um caminhão sentido contrário indo para o interior. Quem conhece a rodovia Washington Luiz sabe o que eu vou dizer: é um tobogã, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Eu cheguei na ponta da pista, quando eu comecei a descer, interior capital, na outro lado de lá, capital interior, vem descendo um caminhão. O caminhão começou a descer, a roda se escapa do eixo, pegou uma velocidade, começou a quicar, atravessou o canteiro central e veio na minha frente. Irmão, perdi a reação. É fácil falar, mas quando você vê um pneu quicando daqui lá naquele obreiro de pé, tamanha velocidade vindo na tua direção, você perde até o raciocínio. Eu só tive tempo de gritar: Deus me socorre. Não tinha um buraco, não tinha uma pedra, não tinha um obstáculo. Ele vinha quicando na minha reta, mas quando ele bateu no asfalto, ele virou do nada, entrou no meio do canavial e sumiu. Eu perdi as forças na perna, encostei meu carro no acostamento. O caminhoneiro do outro lado abanou a mão para mim, eu abanei a mão para ele. Eu coloquei a mão no teto do meu carro e falei: Deus, obrigado pelo livramento. Porque se bate no meu para-brisa e entra no meu peito, ia me enterrar no banco. Na hora, irmão, eu confesso que eu esqueci. Mas quando eu disse Deus, obrigado, eu vi um menininho na minha frente dizendo: olha o meu anjo que vai adiante de ti. Tem escudo de ouro nesta noite, nesta casa. Eu quero encerrar minha fala dizendo: tem escudo de ouro aqui. Quem é espiritual entra nesse mistério. Deus vai visitar a tua casa, Deus vai visitar a tua família, Deus vai visitar o teu parente, Deus está visitando a tua saúde, Deus está visitando os teus. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Receba esta. Nada foge do controle de Deus. A minha mãe, irmãos, é desse tamanho. E não é aí embaixo, não, é aqui, ó. E dessa grossura. Somos em 3 irmãos, eu sou o caçula dos 3. Estou em Catanduva, minha irmã mais velha em Osasco, e a do meio mora na Zona Norte. Quando nós saímos para ir para a igreja, minha mãe disse: irmão, preste atenção, para toda regra existe uma exceção, viu? Não estou generalizando. Alguém sabe quem pode ficar sentado. Alguém sabe quem dá para ficar quieto. Não estou generalizando. Não generalize a minha palavra. Mas minha mãe virava para nós e dizia assim: Márcia, Fabiana e Isaías, querem beber água? Não. Usar o banheiro? Porque nós vamos para a igreja. Se levantar. Era assim. Não sei se da senhora era, o meu era assim. Chegávamos na igreja, não era difícil começar e o culto já ter começado. Difícil nós chegarmos e o culto já ter começado. A não ser que a chuva pegava nós. Porque se ela olhava e via que estava armando chuva, nós saía antes. Às vezes nem chovia, mas nós chegava antes. Minha mãe dava a segunda chance. Querem beber água? Usar o banheiro? Então senta, acabou.
Daqui 2 horas nós levantamos. Um dia, irmão, eu não sei se eu estava tentando a Deus, eu não conhecia a mãe que eu tinha. Porque nós tínhamos um plano. Não sei se eu vou revelar o plano de alguém aqui. Tamo junto, amigão. Mas a gente falava assim: começou a pregação, pede para ir no banheiro para sua mãe. Você para beber água. Nós se encontra lá atrás. Mas a minha mãe pegou o nosso plano. Minha mãe disse: bebe água quem quiser, usa o banheiro quem quiser. Você. Mas um dia eu falei para minha mãe: posso beber água? Ela nem respondeu. Eu falei: não, eu preciso quebrar isso aí. Eu não vou bagunçar, eu vou voltar, eu vou quietinho. Pensei e fui. Resumindo por causa do horário. Quando eu voltei, que chegamos em casa, que o assunto não foi na hora, foi em casa. 500 graus de puro fogo santo e poder. Deus vai usar você em revelação aqui agora, quer ver? Sabe quantas vezes eu levantei para ir no banheiro de novo? Deus está falando, irmão. Salomão não aceitou barulho de martelo e serrote na construção do templo. Preste atenção. Salomão não aceitou barulho de serrote e martelo na construção. Salomão fez uma reunião com os mestres de obra e disse assim: não quero barulho de serrote e martelo aqui dentro. A casa não é minha, a casa é de Deus. Alguém falou: rei, mas vai ter que fazer barulho. Mas por que fazer barulho? E para talhar as pedras? Talhe as pedras na montanha. Tira a medida, espessura, largura, profundidade. Já vem pronta da montanha. Chegando aqui, só assenta na parede. Eu não quero barulho. A história diz que alguém falou para ele assim: mas vai ter que fazer barulho, porque para sentar a pedra na parede vai ter que bater com o martelo. Encabece a cabeça do martelo com borracha. A casa não é minha. Deus gostou tanto da reverência, irmão, que na inauguração Deus desceu com os 2 pés. Porque aonde tem reverência, Deus diz: eu vou passear. Lá não tem, mas aqui. Pastor, nós temos um obreiro lá na igreja. Ele se chama, nós chamamos ele de Lima, Valdecir Lima. Chamamos ele de Lima. Pensa num moço carismático. Não tem o que pede que ele diga não. Mas fizemos um trabalho na igreja e ele quis chegar cedo, porque convidamos um pregador que ele gosta. Ele gosta daquele moço. Quando ele viu o nome do pregador na lista dos pregadores, ele falou: meu Deus, é o pregador que eu mais gosto. Eu vou chegar cedo porque eu quero sentar no púlpito. Ele é presbítero, vou sentar no púlpito, quero ficar perto do pregador. Só que o nosso líder dos diáconos, quando ele chegou, falou assim para ele: Lima, estamos precisando de você. Ele: toca aí para servir, na esquina de cima da igreja. O melhor lugar para você estar é onde Deus te colocou. Ele não fala não para nada, meu irmão. Ele olhou para o irmão, pensou: meu Deus, mas justo na noite que eu quero ouvir o pregador. Aí ele disse assim: mas tem que ser eu? Ele falou: não, tem que ser você, porque já estão todos ocupados. E a igreja está tão cheia aqui, virou à esquerda aqui, ó. Tem carro na esquina de cima, precisamos de você na esquina de cima. Ele olhou para o irmão e falou assim: tudo bem, eu vou lá. Foi de cabeça baixa pensando: tomara que alguém grave a mensagem para depois eu escutar a mensagem. Quando ele está 15 minutos na esquina, passou um carro, parou, abaixou o vidro e falou: ô Lima, você está bem? Ele olhou e falou: ô rapaz, eu estou bem. Mas quanto tempo que eu estou te procurando, rapaz? Tem uns 3 meses que eu estou te procurando. Você não atende o telefone não dá certo. Ele falou: eu perdi aquele número e eu estou com um novo número. Eu falei: então, eu estou tentando falar com você e não consigo. Deixa eu fazer uma pergunta: você está trabalhando ou ainda está desempregado? Não, eu estou desempregado e precisando trabalhar. Segunda-feira pode ir, que a vaga é tua, você já está trabalhando. O melhor lugar que você pode estar é onde Deus te colocou. Você pode dar um glória melhor do que esse? Hoje eu vivo em Catanduva, pastoreando uma igreja, e muitas das vezes a gente colocando e vendo Deus, colocando em prática o que eu aprendi, e vendo Deus cumprir o que me prometeu. Aonde? No círculo de oração. Você vê aquelas mulheres contar as experiências. Puxa vida, eu me lembro, abrindo um parênteses aqui, eu me lembro que um dia eu cheguei no círculo de oração, e a irmã falou assim, por uma outra: irmã, você levantou no nosso propósito que nós fizemos? Eu levantei, graças a Deus. Aí, como elas tinham muita afinidade, né? Só estava aquele reduto de irmãs que tinha afinidade. Aí ela olhou para as demais e falou assim: ela estava com dificuldade de levantar para orar, porque o esposo é cobrador de ônibus. E ele levanta muito cedo. E ela gosta de orar 1 hora antes do horário que ele levanta. Ele levanta às 4, ela gostava de orar às 3. E a época aquele despertador fazia aquele barulho terrível e ele começou a ficar nervoso. Poxa, eu preciso levantar daqui a pouco, você me acorda 1 hora antes, tal. Aí ela contando a experiência, aquilo eu devia ter uns 17, 18 anos, mas eu me lembro como se fosse agora.
ela olhou e falou para Deus: Senhor, eu quero falar contigo, mas eu não posso pôr o despertador para tocar, porque vai atrapalhar meu esposo. O senhor pode me acordar para me falar contigo? 3 horas da manhã ela acordou, uma voz chamando o nome dela. Ela se chamava Irmã Eva. A voz dizia: Eva. Ela pôs a mão no esposo e falou: você me chamou? Ele falou: chamou o quê? Eu estou dormindo, deixa eu deitar. Deitar mais um pouco. Aí daqui a pouquinho a voz falou: Eva. Aí ela lembrou. Ela falou: Senhor, é o Senhor? Ela falou: e eu ouvi a voz de Deus dizendo: você pediu para mim te acordar. Rapaz, aquilo queimava na minha alma. Então eu aprendi o que com isso? Eu ver Deus usar aquela mulher do jeito que Deus usou ela quando ela estava em vida. É o mesmo Deus que tem me procurado às madrugadas para me falar com ele. Então isso me inspira. Coisa de 30 anos atrás continua me inspirando hoje. Eu não esqueci a receita. A oração, seu devocional com Deus e a madrugada. Eu aprendi aonde? No círculo de oração, né? Graça de Deus, autoridade de Deus, você pedir as mulheres que Deus usou para marcar a minha vida, a vida da minha família, né? Nós somos em 3 irmãos, né? Sou o caçula dos 3, estou em Catanduva, e tenho uma irmã mais velha minha que mora na cidade de Osasco, e a minha irmã do meio que mora na Zona Norte. E essa minha irmã do meio, a experiência foi com essa moça, uma moça de Deus, Deus usa ela demais. E ela marcou o casamento dela. E quem já casou sabe o que eu estou falando, né? Os desafios são grandes, principalmente para a noiva. Ela quer tudo muito bem feitinho e tal. Nós somos mais da guerra, né? Nós somos da guerra, não é que nós joga pro alto não, mas parece que nossa visão é mais fácil. Elas não, elas se preocupam com detalhes, né? E a minha irmã com os desafios, com os compromissos dela para honrar, e ela entrou numa campanha de oração para Deus abrir as portas e prover para ela uma condição, para ela honrar os compromissos dela. E naquela manhã nós fomos no círculo de oração da igreja da minha mãe. E eu nunca me esqueço. Acabou o círculo de oração, tal, nós estamos indo embora, a grande massa foi embora e ficou só aquelas irmãs veteranas ali, né? E de repente Deus tomou uma das irmãs e falou com a minha irmã. Falou: Fabiana, chama ela pelo nome. Eu tenho visto a tua petição. E para tu saber que eu sou Deus, provedor e dono do ouro, dono da prata, no dia chamado hoje, uma quantia em dinheiro vai chegar na tua mão para suprir a tua necessidade. E Deus me fez olhar o relógio. Eu não olhei no relógio para reparar que hora que era, mas eu acho que Deus me fez olhar o relógio para mim. São detalhes de Deus. Quando eu olhei era 10 horas em ponto. 10h30 nós estávamos em casa. Meu pai virou para ela e falou: filha, um amigo teu por nome tal te ligou, quer falar com você. E aquela preocupação de noiva tal. Ela falou assim: meu Deus, ele vai ser meu padrinho. Será que ele vai desistir de ser padrinho? O que será que aconteceu? Meu pai: liga lá que você vai saber. Ligou. Ele falou: Fabiana, eu estou indo viajar a serviço. E ontem de ontem eu fui comprar um presente para você. Mas chegou lá, você acredita que sumiu? Não me inspirei no presente para você? Aí ontem eu pedi para minha esposa. A minha esposa foi. Chegou em casa sem o presente. Olhei. Hoje nós estávamos tomando café e eu vou sair de viagem. E minha esposa falou para mim: o que nós vamos dar para a Fabiana de presente, hein? Aí me veio na mente. Falei: em vez da gente dar um presente, por que nós dá para ela em dinheiro? E no dinheiro ela faz o que ela quer. Aí eu falei: então vamos ligar para ela. É bom, boa ideia. E eu estou ligando para você para saber se você pode passar aqui, porque nós estamos arrumando as coisas para viajar. E eu quero entregar para você antes de eu ir viajar. Do jeito que Deus falou. Deus falou às 10, 9h30, o casal estava pondo no coração: vamos dar em dinheiro. Resumindo, nós fomos lá. Ela me chamou, nós fomos no alto da Zona Norte, bairro chamado Casa Verde Alto. Chegou na casa, ele deu um envelopinho de presente. Fabiana, aí você faz o que você achar, porque às vezes a gente podia dar um presente para você, que não ia ser útil, mas aqui, do jeito que Deus falou. Só que nós não sabíamos quanto tinha no envelope. Estamos voltando para casa, nós fomos de ônibus, e ela pensou, ela falou para mim: o que será que deve ter aqui, né? Falei: bom, é alguma coisa que vai suprir tua necessidade, Deus falou. Por volta de umas 11, 11h30 isso aí. Quando nós estamos indo para o ponto de ônibus, vem 2 indivíduos ao nosso encontro. Um da minha altura, outro um pouquinho maior do que eu. Eu abri para o lado da guia, ela abriu para o lado do paredão. Tem uma escola ali na Casa Verde chamada Joaquim Nabuco. Ela foi para o lado do paredão da escola, eu vim para o lado da guia para eles passarem no meio. Eles foram para o lado dela, para dar o espaço. Eles foram para o lado dela. Ela veio para o meu lado, eles vieram também. Falei: você conhece? Não. Falei: então vamos atravessar, que isso aí não está certo não. Quando eu peguei no braço dela para atravessar, os ônibus passando, não deu tempo, eles aceleraram e nos encurralaram no muro.
Aí, e não é porque é minha irmã, não. Deus usa aquela moça de uma forma diferente. É muito tímida mesmo. Chega quietinha, chega muda, sai calada. Mas é uma moça de Deus. Deus dá nome, sobrenome, data. É profeta. E ele nos encurralar, e o mais alto, disfarçando que estava conversando conosco, ele passou a mão assim, tampando os lábios, olhou para um lado, olhou para o outro, assim, e falou para ela: é um assalto, passe a bolsa. Ela falou: como é que é? Você vai me assaltar? Aí ele falou: cala a boca e passa a bolsa. Aí eu olhei para ela para falar: fia, eles não vão. Tava o dinheiro que... O dinheiro, ela pegou o dinheiro, colocou na bolsa e estamos voltando para casa. Aí eu olhei para ela porque eu fiquei com medo, ele estava nervoso, ele estava agitado, né? Fiquei preocupado. Aí na hora que ele falou: cala a boca e passa a bolsa, eu olhei para ela para falar: filha, eles não vão te assaltar, eles já estão assaltando, passa a bolsa. Mas quando eu olhei, ela é bem clarinha, totalmente diferente de mim e da minha irmã. Eu e minha irmã mais velha, nós somos moreno de pele, mas ela é bem branquinha, com o rosto cheio de sardinha, né? Eu até conto essa experiência, mas no púlpito a gente não fala isso. A gente, quando era pequena, a gente brincava com ela dizendo que ela tinha sido trocada no hospital. Não, você não tem nada a ver. Essa sardinha sua aí, ninguém tem sardinhas na família, né? Mas quando eu olhei para ela, ela estava vermelha. Vi Deus, a autoridade de Deus nela, assim, ela olhando para ele, vermelha. Falei: alguma coisa Deus vai fazer aqui. Coisa de segundo, muito rápido, tudo muito rápido. E ele agitado com a mão na cintura, não sei se estava armado ou só simulando. Quando ela pegou a bolsa, que ela foi dar, que ele foi pegar, ela puxou a bolsa para trás assim. Ela falou: só um minutinho. Deus tomou ela ali na hora. Falou: você pode até levar minha bolsa, mas primeiro vocês vão ouvir tudo que Deus quer falar. Vocês vieram pensando que era para levar o que era meu, mas vocês vão levar o que é de Deus. Virou para o menor e falou: só um minutinho que Deus manda dar uma palavra para você aqui. Deus manda te dizer que esse encontro que nós estamos aqui agora, nessa esquina, foi resposta de oração de uma pessoa. E Deus manda te falar que essa pessoa é tua mãe. Ele arregalou o olho para ela assim: ó, tu és desviado da Assembleia de Deus, e soltou o ministério. Ele falou: mas como que você sabe? Ela disse: agora fique quieto porque Deus está falando. Ouça a voz de Deus, a autoridade de Deus. Que coisa, hein? Aquela experiência foi demais. E como no começo da minha carreira, eu ainda continuava com a mesma chama, dizendo: não vejo a hora do próximo culto para me contar o que está acontecendo. E eu levo esse testemunho comigo, muitas pessoas curtiram em rede social. Isso aí foi longe, tem ido longe demais. Ela falou: Deus manda te falar que você viu alguma coisa dentro da igreja que te entristeceu. E você virou as costas para Deus, mas Deus marcou esse encontro para te fazer uma pergunta: o que eu te fiz para você virar as costas? Ele começou a chorar. A lágrima desceu assim, ó. Quando eu olhei para o amigo com os olhos estatalados, olhando para os lados, olhando para ela, olhando para ele, olhando para mim, meio perdidão. E ele: Deus manda te falar que o teu adversário abre a tua sepultura todos os dias, mas pelo joelho da tua mãe, que faz parte do círculo de oração da igreja que você está afastado. O inimigo abre a sepultura, tua mãe ora, o anjo vem e fecha. O inimigo abre a sepultura, tua mãe ora, o anjo vem e fecha. Deus manda te falar: volta para o teu lugar, porque as minhas promessas na tua vida ainda estão de pé. Ela falou: agora você dá licença que o assunto é com o seu amigo aqui. E eu percebi ali, irmão Gesiel, eu percebi ali que um conhecia a palavra e o outro não. Porque um, Deus pegou de jeito. O outro parece que Deus passou um bálsamo. Virou para o amigo e ela falou assim: você está perguntando o que está acontecendo, né? Deus manda te falar: não se assusta não, porque isso aqui é poder de Deus. Ela falou para ele. Falei: para você saber o que é poder de Deus, no teu bolso traseiro tu tem uma receita médica. Aí o camarada regalou o olho para ele e olhou para o amigo. E o camarada, que tinha, o primeiro já estava com a mão no rosto, chorando. E ele olhou para o amigo para... como essa moça sabe. Coisa desse tipo, pelo menos é o que deu a entender. E Deus te conhece tanto que Deus sabe que você não é ladrão. Você só aceitou o convite porque você precisava levantar fundos para comprar remédio para tua mãe, da receita que está no teu bolso de trás da tua calça aí. Mas Deus manda te dizer: vai para a igreja. Me aceita, diz Deus para você. Que eu vou te abrir uma porta tão grande que você vai ter para dar e não vai precisar pegar de volta. Aí ela, na eloquência, falou: agora vocês me dão licença que eu sou crente. E crente não tem tempo de ficar na esquina quase meio-dia participando de assalto, não. Deus deu um bom dia para você. Virou para mim e falou: Isaías, vamos embora. Eu, ó. Mas numa autoridade que eu, né? Quando ela chegou na esquina que nós fomos virar, ela falou: olha para trás, vê se eles estão parados lá ainda. Na hora eu me lembrei da mensagem do profeta falando com o moço: vai lá e vê se você vê uma nuvem. Não vou nem olhar, vai lá e vê a nuvem. Quando eu olhei para trás, o grandão ainda estava encostado no muro assim, ali, pôs a mão no muro, e o menor conversando com ele. Eu falei: não, estão lá, estão parados conversando. Ela falou: Deus está trabalhando no coração dele. É resposta da oração da mãe dele. Esse moço vai voltar para Deus. É. Chegamos em casa. Quando nós chegamos em casa, ela chegou da cor dessa caneca aqui, ó, branca. Ela falou: mãe, só não sabe o que aconteceu. Quase que nós fomos assaltados. Minha mãe falou: você está brincando? Encurralaram nós no muro da escola e vieram para cima, mas graças a Deus, Deus não deixou. Quando a gente foi ver, nós já tinha passado. Eu fiquei: mas ela não vai contar o que Deus fez, né?
Aí minha mãe falou assim, como que foi? Ela falou, graças a Deus, Deus me deu uma palavra de autoridade, eu passei por eles e fui pro ônibus. Ela não contou o que aconteceu. Aí na hora que eu olhei... Tava tão cheia. Não, e quando chegou em casa, desculpa, na hora ela estava tão cheia, mas só para me entender. E em casa parece que ela estava tão vazia, não sei, ou tão tranquila. Mas quando eu olhei aquilo, eu falei, Senhor, mas não foi só isso. Que coisa gloriosa que o Senhor fez. Aí eu contei para minha mãe. Quando eu contei para minha mãe, o Espírito de Deus falou comigo. Sabe por que ela está assim tão diferente do que estava lá? Porque não é ela, é o que está nela. Recebi um convite para orar para uma moça no hospital em Catanduva. O médico deu até 7 dias de vida para ela. A moça começou a sentir umas canseiras. Um dia ela olhou no corpo, viu umas manchas roxas, que foi no médico e tal. E, resumindo, ela estava num estado avançado de leucemia. Nunca tinha sentido nada. Tocou meu telefone, era a sogra da moça, não conhecia a irmã. Minha nora está no hospital internado, desenganada pela medicina. O senhor não pode fazer uma visita? Resumindo, cheguei no hospital. O que você vai falar com recurso humano? Sendo que ela está no melhor hospital de Catanduva, sendo atendido pela melhor equipe de Catanduva, porque a família é uma família influente, né? O diretor do hospital está acompanhando o caso e o diretor chama a família e diz, é até 7 dias de vida. Você vai falar o que lá, se não for pela orientação do Espírito? Que palavra que você vai ter para dar para uma família, para uma moça que é mãe de um menino de 12 anos de idade, esposa de um rapaz novo, que tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada, uma família com posses, mas na verdade não tem o recurso da cura. Se você não for dependente de Deus, a sua chamada já se afoga ali mesmo. Você vai querer falar numa emoção para mexer com o sentimento da pessoa de forma enganosa? Não. Então você tem que ir guiado pelo Espírito. Quando eu entrei no quarto daquela moça, o Espírito de Deus falou comigo. Diga para ela que eu cheguei aqui e estou mudando a sentença da vida dela. Sentença de morte, eu estou transformando em vida. Confesso que eu tremi. Aqui ninguém tem sangue azul, né? Mas ficava na minha mente o seguinte, tem até 7 dias de vida. 2 ela já está aqui, só falta 5. E de repente vem uma voz que fala dentro de você, diga que eu estou mudando a sentença, o que é morte eu vou dar vida, eu vou confundir a medicina e arrancá-la daqui com vida. Eu olhando ali, conversando com a família, com o marido, na verdade, dentro do quarto, mas com Deus eu falando, Senhor, eu não tenho coragem de falar isso não, isso é muito forte. Senhor, manda outra mais leve aí, que eu não tenho eu não tenho vergonha de dizer, foi isso que eu fiz. Mas Deus, Ele é demais. Eu costumo dizer nas ministrações, assim, quando Deus me dá clareza e a ilustração para falar isso, eu digo que o trabalhar de Deus é mais ou menos assim, quando ele diz assim, eu vou te usar, e você me diz, eis-me aqui, ele vai te usar. Mas quando você diz, Deus diz, eu vou te usar, e você diz, eu não, ele vai te usar. Deus cria caminhos para te colocar onde você quer, onde ele quer, melhor dizendo. E quando você vai ver, você já está dentro, né? Então, na verdade, Deus me deu uma outra palavra. Deus falou para mim, fala para ela tomar cuidado com os pensamentos dela, que os pensamentos têm tirado a paz da alma dela. Eu falei, não, senhor, isso aí é fácil, eu consigo falar. Deus manda falar para a senhora tomar cuidado com os seus pensamentos, mas é como um pescador, né? O camarada que quer ter um bom triunfo na pesca, ele vai um dia antes e ceva, né? Então, desculpa da minha liberdade, da minha linha rasa de raciocínio, é como se Deus estivesse me cevando. Você não vai por onde eu falei? Você vai do mesmo jeito, mas você vai de outro jeito. Então eu virei para ela e falei, irmã, Deus manda falar para a senhora tomar cuidado com seus pensamentos, que tem pensamento seu que está tirando a tua paz. Ela começou a chorar. Aí a graça foi tomando conta. Deus falou, diga para ela que ela está preocupada do cabelo dela cair com o tratamento. Eu falei, só está preocupado com o tratamento que a senhora vai ter que fazer, o que vai ser da sua saúde, cabelo cair. Deus foi dando. Seu filho, quem que vai cuidar do meu filho? Ela estava com uma máscara, porque ela estava tão debilitada que ela não poderia pegar um resfriado. Então ela ficava com máscara dentro do quarto e um quarto isolado. Quando Deus me deu essa palavra, ela arrancou a máscara, jogou no chão e deu um grito, começou a chorar. Eu senti uma graça, irmão Gesiel. Eu não sei se a graça veio de baixo para cima, de cima para baixo. Só sei que quando conectou no coração, falei, Deus manda dizer, não temos. Meu Deus. Eu estou fechando a tua sepultura, acrescentando os seus anos de vida e confundindo a medicina. Falei, meu Deus, isso não era para me falar, porque eu não sei se... Já falei. Peguei, pus a mão na cabeça dela, oramos, foi um sábado à noite. Na segunda, 4 da tarde, ela teve alta. O marido ligou regozijando. Pastor, crente, todo crente. Pastor, quero dizer para o senhor que o que o senhor falou aconteceu. Minha esposa está indo embora para casa e o hospital não sabe dizer. Porque na sexta fizeram um exame nela, ela estava com leucemia, estado avançado e até 7 dias de vida. Hoje viraram ela do avesso, o máximo que ela teve foi deficiência de vitamina B12.
Aí você se sente grande, né? Grande não vou dizer, não, Deus falou, irmão, é só confiar, mas eu mesmo lá tava Tremendo. Então, na verdade, são experiências que você tem que estar sensível à voz de Deus, né? Então, eu acho que quanto mais é dado, como diz, mais é cobrado. Então, você não tem que viver de profissionalismo de culto, você tem que ter o lado administrativo, sim, mas também você tem que ter a sensibilidade e o toque do Espírito. É verdade. Nada foge do controle de Deus. Tudo está em suas mãos, Ele tudo sabe, tudo pode, Ele tudo coordena e Ele tudo define. E não cai uma folha da árvore sem que seja da vontade de Deus, sem que seja da sua permissão. Propósitos de Deus não se parecem em nada com os propósitos dos homens, até porque os pensamentos de Deus são maiores e os planos de Deus são maiores. Se esse vídeo falou ao teu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.